Mochileiro Sem Pauta está no ar, aqui é o Carnaíto. E hoje, para falar de países, vou chamar aqui a bancada diretamente de Bertioga. Bem-vindo, Rafael Dalacqua. Fala aí, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, Kainan. Um prazer fazer parte dessa pauta aí para falar desse país que foi tão especial na minha trip. Vamos lá, então. Diretamente de Berlim, ele que é ex-podcaster e traz um cunho intelectual para esse programa. Realmente tem que falar isso, né? Chega mais, Ricardo Martins. E aí, Ricardo Martins de Berlim, saindo diretamente da geladeira do Mochileiros, por clamor popular sendo mantido, mas eu volto mesmo assim de teimoso. E ela pela primeira vez aqui e que ficou presa nesse querido país Sudão e vai ter muita história para contar. Bem-vinda, Bê. E aí, galera, turma de peso aqui, né? Vou só apoiar aqui, ó, vou na fileirinha com esses meninos aí, hein? Então vamos pra hora do check-in, sobe a trilha. Momento check-in, galera. Bem, vamos aos recados e informações deste podcast. Primeira coisa, segue lá a gente no mochileiros.sempauta no Instagram ou no meu pessoal caina.ito. Interaja comigo, gente. Dê sugestão de pauta, troca um papo, fala o que achou. É isso, esse é o primeiro recado, como sempre. A segunda, gente, compartilha com teus amigos aí, caso você curta o podcast. Pô, Caina, eu curto o episódio do Comida, eu curto o episódio do Busão. Indica pro teu amigo o episódio que tu mais gostou. Porque você que é ouvinte, que já ouviu vários episódios, sabe a mudança de qualidade dos primeiros pro último. Então, recomende um que você curtiu pra prender o cara. Então, assim, ajuda o podcast a crescer na comunidade, divulga pros amigos. E agora, voltando às histórias dos ouvintes, sim, já gravamos 2 histórias com Marcos de la Cumbre. E logo iremos gravar outros, provavelmente no máximo, arrisco a dizer que daqui 4 ou 3 semanas estará lançando o episódio. E aí, todo mundo que enviou, a gente vai ler as histórias. Que mais? Você vai enviar lá no kainan@mochileirosempauta.com.br. Eu vou deixar o link toda na descrição. Pode enviar qualquer tipo de história feliz, história triste. Se bem que até agora não recebeu história triste. Não sei como iremos contar, mas daremos nosso pulo do gato. E que mais? Sugestão de pauta, gente. Fale comigo lá no pessoal, no Instagram, sugira. E o principal de hoje do recadinho, que é o seguinte: o Mochileiro Sem Pauta está no Telegram. Não vou dizer o que acontece lá, mas haverá... vou dar um pequeno spoiler. Só através do Telegram você terá link para o encontro no aplicativo da vida. E não é pago, é de graça. Então você terá uma live com a comunidade no Mochileiros, mas só pelo Telegram. Sim, então é isso. Mais uma motivação para você mandar. Como é que você entra no grupo Telegram? Manda uma mensagem para mim no Instagram. Fechou, gente? Eu acho que esses são os recados. Então vai lá, divulga pros amigos, segue no Instagram, sugestão de pauta. E vamos começar o programa. Ricardo B e Rafael, para começar esse programa, eu acho que a primeira coisa que a gente deve informar os ouvintes, antes de dar qualquer característica de Sudão, motivar a galera, entender o quão nós aqui estivemos no Sudão em contextos completamente diferentes e o quanto isso afetou nossa experiência. Vou dar só um pequeno spoiler, assim, bem breve, aí vou deixar o Rafael, ou a B, ou o Ricardo começar. Mas pro senhor Ricardo, foi o país mais caro da África, o que é um pouco bizarro, porque em contrapartida, para muitos de nós, tanto para B e pro Rafael, foi o país mais barato. Quem quer começar a discorrer, Rafael, Ricardo ou B, para falar assim, dar o panorama das diferenças nossas aqui? Ô, Kainan, cara, eu acho que eu fui o que passou mais perrengue, né, cara? Porque quando eu passei, a cotação era $1 tava comprando 6,8 pesos sudaneses, cara. Então, assim, eu tive que contar moeda sério para passar. Eu podia ser, era eu comer um falafel e custava $1, assim, era bem difícil, cara. Caraca, um falafel custar $1 é um negócio, tipo, eu lembro que eu postava nos stories, tipo, 15 centavos de dólar, que dava, tipo, R$1, né? Na época o dólar nem tava R$5, né, quando eu fui lá. Mas era coisa assim de um jantar custar R$2, sabe? Quando eu fui, um suco 50 centavos de dólar e tal, né? Mas eu só queria falar, Kainan, você falou, né, que a gente foi 4 pessoas aqui, né, e cada um foi num momento diferente socioeconômico, assim, no país, e a gente tá falando numa janela de 4 anos, nem isso eu acho, né, o Ricardo, acho que foi o primeiro daqui que foi, ele falou que foi em 2017, e a B acabou de voltar em julho desse ano, então a gente tá falando numa janela de 4
4 anos mesmo, né? E é incrível o que aconteceu de mudanças, né, no país assim, nesses 4 anos, né? O Ricardo foi antes da Revolução, você praticamente foi durante a Revolução, eu fui pós-Revolução e a estava lá agora durante a pandemia, né? Então é muito doido, né, cara, a gente parar pra pensar nisso, né? E a gente tá vendo de fora é uma coisa, pode ser engraçado, nossa, pra mim foi caro, pra você foi barato e tal, mas imagina a loucura pra galera local de lá isso daí, né, cara? Não tem estabilidade nenhuma, né? E só nessa história, no decorrer do programa, a gente vai contar as diferenças do transporte, de gasolina, tudo isso vai afetar. A B, uma curiosidade, você ficou quanto tempo em quarentena lá? Eu fiquei, assim, quando faltavam 10 dias para vencer meu visto, foi quando eles fecharam tudo, né? Aí eu acabei ficando quase um mês dando rolê e fiquei 3 meses em Porto Sudão, presa lá, na mesma cidade, no mesmo host, né? Na casa do Mohammed. Então foram 3 meses intensos no Sudão, de pandemia, Ramadã e tudo que eu tinha direito. Caramba, Ramadã no Sudão, olha... Eu passei no Ramadã, cara. Eu cheguei no final do Ramadã também. Não, mas uma coisa é você passar de bike, não desmerecendo, mas uma outra coisa é você morar num país não sendo muçulmana. Tipo... Ficar de quarentena. Ficou de quarentena, Ricardo. Eu empolguei, jejuei os 20... Quantos dias deram, Rafa? Que você estava na Arábia Saudita, né? Acho que foram 25 dias, 23, 25 dias foram, né? É porque no fundo eu peguei só 10 dias do Ramadã, né? Aí foi quando eu fui repatriado, né? Mas acho que foi isso daí, dá quase um mês, né? Dá quase um mês, foram porque tem a lua, né? De acordo com a lua, e aí foram 25 dias jejuando com o povo lá. Foi incrível. Legal que você fez. Eles respeitam pra caramba, né? Quando a gente segue o jejum e tal, né? Eles acham bem legal, né? Eles acham demais, né? E aí teve a coisa também que me chama cada dia na casa de um, que era super legal também. Aí um dia eu tô nela da casa do meu host, com umas meninas, elas, vem aqui com a gente, vão quebrar o jejum. Aí fui com uma galera X que eu nunca tinha visto na vida e foi massa pra caramba. Ai, foi demais. Porque é naquelas, né, Bê? Você ficou lá durante a quarentena, mas assim, a gente sabe, a gente vai falar que durante o programa, o Sudão é um país muito pouco turístico, né? Então eles fecharam basicamente por obrigação, não porque tinha o risco eminente do vírus lá, gente infectada, etc, né? Então meio que continuou vida normal, assim, com o país fechado, foi isso? E muito também por conta do Egito, né? Porque o trânsito das pessoas entre Etiópia e Egito ali também é muito grande, principalmente do Egito. E a situação no Egito estava bem, assim, ficando bem pesada. Tanto que eu estava indo para lá depois e era aquela coisa, né? Parecia que você ia sair de casa, ia morrer, não sei o quê. E aí no Egito, 600 casos. Aí teve um navio lá no Nilo que infectou não sei quantas pessoas e não sei o quê. Então, por conta dessas fronteiras também, eles acabaram se preservando. Mas a vida continuava normal. Eles fechavam assim, é toque de recolher das 8 da noite às 6 da manhã. Porque tá todo mundo dormindo, né? Mas não tanto, né? Porque o Sudão tem uma vida noturna muito ativa, né? Você sai ainda mais durante o Ramadã, né? Fica mais ativa ainda, né? Exato. E aí eles, tava todo mundo na rua, não tinha, assim, nas ruas eles estavam, mas eles não estavam comendo tanto na rua como eles fazem durante o Ramadã. Você via um pouquinho ali, um pouquinho lá, tal, mas eles até que respeitaram, mas tinha essa coisa. Aí depois de 15 dias desse toque de recolher das 8 da noite às 6 da manhã, fizeram das 5 da tarde às 6 da manhã e depois já não tinha mais também. Mas foi uma coisa mesmo para preservá-los, né, do que até quando eu estava lá era tipo uma morte por dia e tinha 5.000 casos. Sei lá, uma coisa assim. Eu acho que para não fugir muito da conexão com as vivências que a gente teve devido à revolução do país, eu acho que a gente pode começar pelo transporte, que é bem contrastante. Tudo bem que nosso querido amigo Ricardo foi de bicicleta de bambu, então talvez eu não sei se ele vai perceber essa diferença. O cara não teve que colocar gasolina, não teve que pegar um Uber da vida. Não sei se o Ricardo vai... Transporte público. Eu tô achando maneira pra cacete. Não, que o Ricardo, viajou de bicicleta, foi tipo cruzando o Saara em pleno verão, é moleza, mas pra gente aqui, né? Porra, o que é assim? Quando eu conheci a galera que tava de bike, quando cheguei no Sudão, eu falei assim, como que esses caras passam por aqui, gente? Foi um dos países mais difíceis, cara, porque assim, quando você tá cruzando o Saara no Egito, você tá
cruzando por aquele cinturão verde. Então, assim, você sempre tem cidade. No Sudão, a estrada se distancia do Nilo muitas vezes e as cidades são espaçadas, às vezes, de 250, 300 quilômetros. Então, você fica 3, 4 dias sem encontrar um bípede. Assim, é bem, assim, com 55, 60 graus, que é o que bate no verão, amigo, e não tem resistência do vento, assim, você não tem edifício ou árvore ao redor. O vento que bater te leva para onde quiser. E tem aquelas águas no meio do caminho, aqueles jarros de barro, assim, e tal, porque como não tem nada em volta, né, quem que vai reabastecer aquilo, né, cara? Água é tranquila, eles sempre botam os pontos de água no meio do caminho, isso é da cultura sudanesa, que é da cultura muçulmana, né, o peregrino, ele é respeitado. Então, assim, quando você está nas cidades, assim, as pessoas compram as jarras para colocar e as pessoas cuidam do próximo peregrino que vai passar ou dos próximos transeuntes que vão passar. Assim, água, eu não tive problema com água no Sudão. Sempre tive água fresca e limpa. Que curioso, né, cara? Tipo, eu vejo assim, a galera deve levar água de carro e parar para abastecer, porque da onde que vai vir alguém para abastecer aquilo se não tem nada perto, né? Num raio bem grande, né, cara? Pois é, cara, não sei, mas assim, as jarras são sempre cheias, assim. Ainda que não seja na entrada das cidades grandes, você tem a entrada, sei lá, de um vilarejo, e aí, de repente, o pessoal do vilarejo abastece para quem vai passar pela estrada, entendeu? Mas vilarejo, eu tô falando, sei lá, 20 casas, entendeu? Gente, eu não bebi a água dos jarros, vocês beberam? Só bebi. Só bebi aquela... Você não conta, Ricardo, você não conta. Pra quem tá de bike, acho que é bem comum tomar aquela água, né? Eu tomei 1 ou 2 vezes só. Cara, eu tomava direto daquele jarro. Meu corpo já tava, assim, muito tempo de África já. Até um vídeo do Ricardo no Instagram, ele toma uma água, brincadeira, e coloca cloro, né? Eu acho que foi o único vídeo. Aliás, veja depois, eu vou deixar o link, esse vídeo do Ricardo tomando essa água marronzinha. Mas eu, Kainan, tomava também, sem nenhum problema. Eu só não tomava, às vezes, com aquele que ficava em pele de animal. Eu tinha um certo receio. Mas dos... Porra! Kainan, essa é a melhor água que você consegue encontrar, sem sacanagem nenhuma. Porque, assim, cara, essa é a água mais fresca, assim, é a melhor maneira que eles conseguem de manter a temperatura. Então, você tá um calor de 50 graus, eles pegam aquela água que sai fresquinha. Isso é uma água maravilhosa, cara. E é um processo caro ou demorado de fazer, porque você tem que secar o animal por dentro para fazer. Então, assim, poucas vezes você encontra. Porra, cara, esse bode com água dentro vale ouro, cara. Sem sacanagem. Acho que, na verdade, eu acabei não bebendo por conta da pandemia. Eu fiquei meio que... E aí eu olhava a galera lá com os copinhos, todo mundo comendo copinho e passava. Aí eu falava, gente, mas a gente vai morrer, eu acho, todo mundo aqui. Faz sentido. Faz sentido. É que todo mundo pega no mesmo copo, né? Não, agora... Ah, verdade, né? Verdade. Tinha aquele copinho com fio e o cara pega, então faz sentido agora você falar o motivo. É verdade, é verdade. Não, porque hoje a gente já está muito mais tranquilo em relação a essa convivência com o vírus, né? Mas quando eu estava lá, eu parecia que eu ia pôr o pé na rua e eu ia morrer. O Mohamed, ele recebia os hóspedes lá e eu falava, a gente vai morrer, não recebe ninguém. E ele recebeu. Então, acho que por conta disso eu acabei não bebendo a água, né? Fiquei meio cabreira, assim. Falei, acho que não. Aliás, eu não sou um cara politizado que nem o Ricardo aqui, mas o Sudão me trouxe um questionamento que eu nunca tinha parado pra pensar. Antes de entrar no país, a gente sabe que ele é desértico, enfim, tudo mais. Aí eu, Kainan, pensava automaticamente em comprar água, né? O problema com água, o acesso. E de repente você vê que tem água pra todo lado, assim, gratuita. E eu nunca tinha me questionado, assim, por que no Brasil não tem bebedouro em qualquer lugar? Por que a gente paga por água toda hora? E no Sudão, que é um país com uma estrutura muito mais precária em comparação com países mais desenvolvidos em estrutura, de repente tem água pra todo lado de graça pra todo mundo. Então esse é um questionamento que me veio no Sudão. Eu não sei se vocês questionaram isso. Falei, cara, tem água de graça. Não tô entrando no mérito se a água é potável ou não, tá? Mas pra eles é potável, tá? Não vou entrar nesse tópico. Isso depende da maneira que você enxerga a economia, entendeu? Porque, assim, o pressuposto básico da economia é o seguinte, os recursos são finitos. Então, como você distribui? Pra gente, assim, que vem desse modelo mais neoliberal, você tendo recurso escasso, pega o máximo que você puder, acumula o máximo para você e foda-se. Já no Sudão, você tem essa cultura de sobreviventes, cara. Você tendo recurso escasso, você se junta para você sobreviver e todo mundo junto caminha. É uma outra maneira que eles têm de enxergar a finitude do recurso, cara. Por isso que os sudaneses é o povo mais acolhedor do mundo. Eles são famosos por isso. Sim. E tendo mais, né? Eles são acolhedores entre eles. Tem um ponto. Uma coisa é você ser receptivo com o turista e não ser. Uma coisa é eu, Kainan, a gente aqui, todo estrangeiro vai lá, beleza. Agora, entre eles também são. É o que eu percebi. Entre os nossos hosts também, que ajudam a pessoa na rua. Eu imagino, a B e o Ricardo durante o Ramadã, deve ser incrível a quebra do jejum.
Deve ser todo Porra, é mundo indo pra maravilhoso. rua de compartilhar, que, cara, isso eu queria ter visto. Mas vamos E falar. eles param, quando eles fazem, Kainan, a quebra do jejum na rua, na beira da estrada, por exemplo, eles param os carros para que todo mundo se junte, ou os carros passando, eles param e todo mundo se junta. É lindo, cara. A gente estava indo para casa de amigos, né? E o povo, assim, no meio da rua chamando, fazendo assim, parecia que tava tipo os caras chamando para estacionar, que nem eles fazem aqui pra gente, estaciona aqui! E era para comer, e chamando para comer. E assim, chamando pessoas desconhecidas. Tá passando ali a B, vem aqui e senta. Cara, que doido deve ser isso, né? É um senso de comunidade, assim, que pra nós brasileiros, falando pela minha realidade, tá muito longínquo. Mas muito. Então, cara, porque assim, você imagina que a gente está acostumado com esse lema Deus acima de tudo, que está no Brasil. Para eles, isso é na real mesmo, é Deus acima de tudo, inclusive acima de quem você é, acima do entorno. Deus está acima de tudo e de todos para que todos possam desfrutar daquilo. Deus é mais importante do que tudo ao redor. Isso é do caralho isso. Mesmo para mim sendo ateu, sabe? Esse era até um ponto que a gente estava conversando antes, né, Kainan? Já entrando até um pouco nessa parte de religião, né? O Sudão, ele é um país bem conservador, né? Você vai lá, você vai encontrar um Islã bem conservador lá. Até pouco tempo era uma teocracia mesmo, né? Mas, na minha opinião, foi o país onde eu encontrei, assim, se colocar entre aspas, mesmo que eu vou falar agora, né? Mas na minha opinião, foi onde eu encontrei assim um Islã mais sincero, sabe? Mais forte, assim, sabe, cara? Realmente você vê que o cara não tá seguindo as coisas da religião por medo de ser castigado ou por obrigação, etc, sabe? É um negócio que vem do coração dos caras mesmo, sabe? De fazer o bem para os outros, de ser altruísta, sabe, de compartilhar e etc. É a coisa que você sente, é um sentimento que vem de cada um mesmo, assim, sabe, cara? Foi onde eu senti mais sincero esse lance da religião, cara. Realmente eles seguem porque eles acreditam, cara. E a gente pode dar um exemplo até, quando a gente falou nos bastidores, da carona durante a crise, né? Quer falar dessa, Rafael? Um exemplo de como as pessoas se ajudam lá? Que a gente ia até entrar no assunto de transporte, né? Então, uma das coisas que ainda tá uma bagunça lá, né? Depois da Revolução, etc. O país hoje, ele tá com um governo transitório lá, né? Um governo temporário até eles terem as eleições diretas, que acho que vai ser lá para 2022, alguma coisa assim, né? Então, tem vários serviços públicos que estão paralisados, né? Os principais aí que acabam impactando a gente lá, como turista, né? É o transporte público e coleta de lixo. Você vê muito lixo pelas ruas também e tal, né? Agora, o transporte público é um negócio assim que é bizarro. Para você conseguir se locomover lá, o que acontece? Parou o transporte público e ficaram umas vanzinhas que são privadas, tal, só que o cara fica com um bolo de gente na rua esperando em determinado lugar, que não tem nenhum lugar marcado, nada. De repente vem uma vanzinha que é privada e cobra um certo valor X para levar a pessoa para um outro lugar, entendeu? Ou para algum lugar que próximo da rota que o transporte público fazia antes, entendeu? Só que claramente essa oferta de vanzinha, ela é muito menor do que a demanda das pessoas, cara. Então, a hora que chega uma dessas vanzinhas, assim, às vezes tem 100 pessoas esperando, é uma batalha para conseguir entrar nessa vanzinha e demora muito e não é organizada, você não sabe aonde pegar direito e tal, então é muito difícil e todo mundo está ciente dessa dificuldade lá, né? Então, às vezes é muito comum passar um carro normal, como se fosse uma caminhonete, assim, às vezes vai para esse ponto onde tem um monte de gente esperando e o carro encosta e a galera sobe em cima e ele dá carona, entendeu? Então, eu peguei carona eu até que nem sou local, nada, né? O carro encostava lá, eu subia também e o carro te deixa, assim, lá na frente, assim, do caminho dele, entendeu? E é um negócio totalmente altruísta, assim, o cara não cobrava nada, ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, tal, é igual você com seu carro, parar num ponto de ônibus e falar, galera, entra aí que eu vou deixar vocês mais ali na frente, entendeu? A gente não vê isso acontecer, né, cara? E vocês pegaram carona ou foram de transporte público? Como é que foi para vocês? Eu não peguei carona, não. Quando cheguei, eu fiz até um rolê com um casal que eu conheci pelo Nilo, que eles tinham um transporte particular. A gente fez, depois eu peguei só um ônibus de Dongola para Porto Sudão. E lá eu parei, né? Agora, assim, a gente vai se aprofundar em transporte, mas eu queria fazer outra pergunta para a B, que é a questão, a gente está falando desse sentimento de acolhimento, senso de comunidade dos sudaneses. Você sentiu isso durante a pandemia? Porque você ficou preso numa família. Eu acredito que não passou na sua cabeça que você estava incomodando. Eles até queriam fazer com que você estivesse em casa. Como é que foi essa experiência de ficar em quarentena com o povo sudanês?
sendo uma mulher com Rastafari, tá? Que eu acho que eu não sei, eu sou curioso, porque Rastafari, sei lá, naquele país... E deixa eu complementar essa pergunta também, Kainan, que isso era uma curiosidade que eu tinha, eu nunca te perguntei, B. Você tem uma tatuagem no pescoço, né? Que se você não cobrir, ela fica visível, né? E no Sudão, a galera, tipo, é muito cabreira com tatuagem, sabe? Até, tipo, eu que sou homem, eles olhavam, assim, tatuagem, eles apontavam, né? Falava Haram, Haram, né? Então eu queria saber de você ainda, tipo, uma mulher tatuada com uma tatuagem que aparece, se você sempre cobria ou se às vezes eles viam e se falavam alguma coisa, como que era? Só uma coisinha, B, haram pros ouvintes é pecado, tá? A gente aprende fácil lá, né, essa palavra, rapidinho. É pros ouvintes entenderem. Falar, haram, o que é haram, o Rafael tá falando? Mas... Porra, eu assumo que todos os ouvintes são, assim, da nossa... tem a média da nossa idade e assistiram a novela O Clone, né, cara? E foi lá que eu aprendi o que era haram. Não, 90% dos ouvintes do Mochileiros têm de 17 a 18 anos. Oh, mas tem aí, vale a pena ver de novo. Você aí, não Clone. desrespeita os meus ouvintes, Ricardo. Você pode me xingar. Você tá dizendo que ser adolescente é ruim, então? Eu entendi isso? Então é isso mesmo? Eu vou ficar quieto. Eu falei como algo ruim. Ô, Ricardo, fica quieto, deixa a B falar, caramba. Olha só. B, desculpa por tudo isso, B, por favor. Em Khartoum, quando eu cheguei em Khartoum, até o Rafa passou por isso, foi super fácil achar um host pelo Couchsurfing lá, para alguém para hospedar. Então, você tinha mais opções, era mais tranquilo de conseguir um lugar para ficar lá. Porque eles têm essa necessidade, assim, essa sede de conhecer pessoas de fora, né? Eles têm muita... Só de receber, eles ficam super felizes, né? E quando eu tava a caminho depois que eu fiz esse rolê pelo Rio Nilo e tal, que eu fui de Dongola para Porto Sudão, eu tava dentro do ônibus, ainda tava mandando mensagem pra galera para conseguir um lugar para ficar, porque tava muito difícil para mim lá, para conseguir um lugar para ficar em Porto Sudão, e eu queria ficar uma semana, eu falava, cara, eu não vou gastar uma semana de hotel lá, e Rafa sabe das opções, né, Rafa? Um salve pro ratinho no quarto lá, né, de Porto Sudão. Mas era um quarto privado por $2, né, então... Você dividia com o Rafa. Mas eu sei que eu comecei, eu recebi algumas mensagens, algumas respostas falando que eu não posso te hospedar porque você é mulher, e a gente aqui não pode hospedar uma mulher sozinho, ainda mais eu que moro sozinho, que não sei o quê. E aí eu sei que eu achei o tal do Mohamed, eu comecei a solicitar pra gente que não tinha referência, porque eu tenho essa cautela de quando estou viajando, de pegar pessoas que só têm referências, para mulher viajando sozinha e blá, blá, blá. E aí eu sei que eu mandei para esse Mohamed já respondeu, bom dia, em português, né? Aí eu falei, vixe, meu, a furada do mundo, o cara deve ter jogado no Google Translate um bom dia em português e tá me mandando, deve ser esses loucos muçulmanos, minha Nossa Senhora. Aí rolou de ficar com esse cara. E ele já veio pro Brasil, o meu host já tinha vindo pro Brasil, e há pouco tempo, né? E ele falou, não, chega aí. Aí eu falei assim, não, mas você mora sozinho? Com quem que você mora, né? Não sei, né? Não, eu moro sozinho. Falei, ai, meu Deus do céu. Cara, e foi maravilhoso, né? Os dias que eu pedi para ficar na casa dele foram 3 meses que eu acabei ficando, né? Ele não tinha também muita opção de me mandar embora, né? Cacete. Nenhum momento você sentiu, assim, pressionada a sair durante a quarentena? Nenhum momento. Ele mora sozinho, porque a família dele mora na capital, Khartoum, e ele mora lá para tomar conta dos negócios no pai dele. E aí ele tinha... Os amigos dele viviam na casa dele e... Também no primeiro momento eu falei, gente, esse bando de homem aqui dentro, né? Não saíam de lá. Mas, nossa, super gente boa. Nunca falaram, mas e aí? Porque a nossa cultura, né? A gente acha que a gente tá na casa dos outros, a gente já tá incomodando, né? Não, imagina, fica aí, foram. Eu imagino que esse Mohamed, pelo fato de estar hospedando uma mulher e por causa da quarentena, com certeza ele deve ter falado pra todas as redes dele de amigos, família, olha, tem uma mulher estrangeira. Tá? Eu imagino, né? Pra não dar margem a outras. Então, olha, tem uma mulher, tá lá. Então, assim, se alguém falar quarentena, não, então beleza. Então, tem um alvará pra ela estar em casa. Eu não duvido que ele tenha feito isso. Pra também não dar merda, né? O pai dele sabia, a família dele sabia, porque o pai dele era muito de boa. Agora, ele tinha um tio que morava na cidade, que eu era louca para conhecer a tia dele, porque a tia dele cozinhava muito bem. Então, ele sempre ia na casa da tia dele e voltava com um monte de comida. Ele levava eu falava assim, leva isso aqui, né? Levava as marmiteirinhas, voltava cheio de comida dentro da marmiteira. E eu tava louca para conhecer, porque eu queria conhecer, eu queria lá, quero aprender a cozinhar com a sua tia.
e não sei o quê. O tio dele nunca soube que eu estava na casa dele, ele nunca contou pro tio dele. E um dia, durante o Ramadã, eu queria ir pra casa dele, né? Aí ele falou pro tio dele, porque tem uma brasileira que tá aqui na cidade, ela trabalha no World Food Program, aí ela queria vir e não sei o quê. Aí ele já contou uma outra história X pro tio para ver se eu conseguia ir. Não consegui ir. Ele era super conservador, super, sabe? E aí ele nunca soube dessa história que eu tava ficando na casa dele. Mas, né, a vizinhança foi percebendo, né? Porque ele tinha uma sacada lá na frente da casa dele, embaixo era o escritório, outro escritório de outro agente portuário. Aí eu sempre ficava lá com meu cafezinho, né, tomando lá. Às vezes eu sentia um olhar do Mohamed, sai daí, Beatriz. O que você tá fazendo aí na sacada da casa? Sai daí, mas foi tranquilo. Para dar uma linkagem nos tópicos da questão até da acomodação, eu poderia jogar essa pergunta pro Ricardo Martins. Mas como ele foi de bicicleta, Ricardo, você quer, assim, eu posso te perguntar, tá? Eu não sei, porque o que eu quero dizer é o seguinte, Sudão sem couchsurfing, sem hospedagem de pessoas é quase impossível. Você não vai ter conexão. Minha pergunta é assim, você quer falar de acomodação? Porque você é um cara com uma barraca. Estou passando a voz para você, mas eu acho que eu posso pular, vai. Cara, se eu te falar que eu não acampei nenhum dia no Sudão, você vai acreditar? Caralho, essa eu não esperava, me pegou desprevenido. Então, por favor. Porque assim, a gente fala Sudão, a gente entende que é hospedagem na casa das pessoas. Sim, mas a questão é a seguinte, como a hospitalidade no Sudão é gigante, se você encontrar uma casinha no meio do nada, às vezes você vai encontrar os caras que pastoreiam as ovelhas, essa pessoa vai te receber como se daquilo dependesse a vida dela. E você tem aquelas camas com elástico, sabe, assim. É lindo, cara. Assim, eu nunca tive que cozinhar no Sudão, eu nunca tive que acampar no Sudão. Se você encontrar um bípede, esse bípede vai salvar a tua vida. De maneira tocante, assim. Às vezes eles vão até disputar para ver onde você vai ficar. Para eles é uma honra te receber, cara. É lindo. Nossa, a hospitalidade sudanesa de relatar já sai lágrima dos olhos, cara. Até um ponto curioso, tá até na pauta, da questão da cama, dessa cama elástica, que assim, pros ouvintes, muitas vezes, eu por mim, né, eu dormia fora, na rua, literalmente. A gente saía da casa, ficava em céu aberto e dormia, porque era muito quente. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas o dormir no Sudão era agradável, porque era fresco à noite, mas era uma merda durante o dia, porque tinha muita mosca naquele país. Mas assim, era uma característica muito forte. Então, assim, até uma dica, eu usei repelente nesse país, gente. Não, porque a malária também, lá eu peguei 2 vezes. Lá, até um comentário em off, eu nem falei pra minha mãe. Eu achei que eu ia morrer no Sudão, cara. No Sudão, quando eu peguei uma malária muito pesada. Mas enfim, isso aí fica o episódio de doenças. Mas voltando de acomodação... Kainan pegar malária não conta. O Kainan pega malária até em São Paulo. Já peguei 12 vezes malária. 12 ou 13, não lembro. Mas enfim, não vamos entrar Eu nesse... acho que o Kainan pega resfriado e conta como malária, cara. Não é possível, Eu tenho velho. exame, cara. Eu tenho exame dessas malárias. Eu tenho a prova dos Tô com meus... dor de cabeça, malária. Ele conta lá mais uma vez. Não, cara, a do Sudão foi o Cara, dia... um ano e lá vai cacetada na África e não peguei malária. Não, porque o Então, Kainan tava pegando por todos, entendeu? cara, mas do Sudão foi o mais foda, porque foi a primeira vez que eu tava sem energia. A minha família, o meu host, me levou pro hospital lá da cidade. E, cara, eu não conseguia nem sair do carro. Eles tiveram que pegar os dois pelo ombro pra me levar dentro do hospital. Isso nunca tinha acontecido. Então, esse foi a única vez que foi pesado, assim, cara. Eu não sabia o que era ter energia pra sair do carro. Cara, eu nunca passei. Mas enfim, isso aí fica pra outro episódio. Voltando de acomodação. Vamos fazer um episódio de malária, você vai ter bastante assunto. Tem que ter... É pra entrevistar o Kainan. Tem que ter o patrocínio das empresas anti-malária, né? Falo com a empresa, ó, vamos patrocinar esse episódio aí anti-malária. Mas, então, cloroquina tá bombando no Brasil, Kainan. alô, cloroquina! Vamos falar desse episódio aí. Mas voltando então pra essa hospitalidade do sudanês, porque assim, muito ouvinte vamos motivar a galera a ir pro Sudão. E a galera pergunta, Kainan, Então. Ricardo, B, onde é que eu vou dormir? Tem hostel, eu vou entrar no Booking? Esquece. Antes, acho que o negócio é o seguinte... Ô, Kainan, vamos dar um passo antes até, cara. Ao invés de entrar onde vai dormir e tal, né? Acho que, assim, uma das perguntas que eu escutava muito quando eu tava no Sudão, não só no Sudão, mas durante a minha viagem, que é uma pergunta irritante, mas eu imagino que todos vocês escutaram também. Você chega no país e a galera começa, nossa, Sudão, mas o que tem pra fazer aí?
por que você foi aí? E etc, né, cara? Então vamos falar sobre isso, tipo, o porquê que as pessoas deveriam ir pro Sudão, o que tem no Sudão. Acho que além da hospitalidade, que a gente já deixou muito claro aqui, que é a marca registrada do país, né? E eu acho que, nossa, cara, vale muito a pena você conferir, só pela hospitalidade, só para ir lá e sentir esse acolhimento do povo, tá? Acho que já vale a pena ir. Mas vamos falar mais sobre isso, do porquê ir pro Sudão, o que tem no Sudão. Eu posso seguir a bola, mas eu não sei se você vai querer seguir a pauta da hospedagem antes. Tu vai querer seguir esse caminho? Ricardo, o programa é livre. Motive as pessoas então a beleza. irem. Você é o cara da síntese das palavras. Me faça chorar. Aproveita que esse é o momento. Cara, eu acho que o Sudão, ele vale a pena por muitos motivos, mas ele é possível de ser sintetizado em 2 pontos. Primeiro, a religião, no melhor e no pior que ela pode oferecer, e o Sudão como sendo um portal de transição. Que é o seguinte, religião, cara, ela foi implantada pela ditadura do Bashir, então, assim, ela é usada como um instrumento de opressão, mas ela é usada com toda a maravilha possível, no máximo que uma religião pode exercer, num sentido de comunidade, num sentido de cuidado com o próximo, sabe? Então, essa comunhão que eles têm com Deus, e olha que eu falo como ateu, na vida cotidiana, na relação com a família, na sua relação com o trabalho, para quem busca isso, aonde está, e chega onde isso é exercido na plenitude, o Sudão é incrível. E um outro ponto que para mim é o mais importante, além da sociologia, é que o Sudão ele é o portal de transição entre a África negra subsaariana e a África do Saara, que é mais conectada ao Oriente Médio. Então você vai encontrar uma população que é negra, mas muçulmana, e eles são muçulmanos, mas não são árabes. Você vai ter essa transição acontecendo por camada de cor, por comida, por cultura, pelas casas, por tudo, a cada centímetro que você olhar. Isso é uma coisa única que só o Sudão tem, em toda a África. É tocante e aguça a tua curiosidade 360 graus, cara. Exatamente, Ricardo. A gente estava até comentando isso essa semana, né, Kainan? E aí, se você quiser ver um exemplo, assim, ó, o melhor exemplo possível disso daí que o Ricardo acabou de falar é se você digitar aí na internet ritual sufista Sudão. E aí você vai ver uma mistura muito clara do que é essa África subsaariana que o Ricardo tá falando e o Islã. Você vai ver que, tipo, eu nunca vi algo igual na vida, no mundo, que foi aqueles rituais sufistas que a gente foi lá em Khartoum e tal, né? Aquele monte de cores, aquele monte de batuque, música, dança numa religião islâmica, cara. Aonde que você vai encontrar aquilo? Inclusive, ontem eu fui tentar explicar para um amigo meu esse evento, né? Essa coisa que eles fazem na Sofia, eu não conseguia. Eu não conseguia. Eu falava, gente, é muita coisa. O Rafael deu um exemplo, né? Como se você fosse no Rio de Janeiro e visse um ensaio de uma escola de samba. Eles ficam falando alá, provérbios e com um ritmo de tambores. Ele falou, cara, só tem ali. A roda. Não, ali assim, ali para exemplificar isso que o Ricardo tá falando, essa mistura de África árabe com África subsaariana, né? Mas a gente pode fazer a mesma analogia do que aconteceu aqui no Brasil, né? Que você tem as religiões de matriz África que misturaram com o cristianismo aqui no Brasil, e aí você tem as religiões, tipo Umbanda, Candomblé, etc, né? Essas cerimônias sufistas que quando você vê isso lá no Sudão, não tem como não traçar um paralelo entre essas religiões, assim, de matriz afro aqui do Brasil, sabe? É muito interessante. Quem tiver curiosidade, já antecipando o jabá aqui, Kainan, quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá nos meus stories de Khartoum, e tem, assim, de quando eu fui lá visitar, então tá mostrando tudo. É um negócio, assim, eu acho, no último episódio que eu participei, vocês perguntaram se eu chorei na viagem, né? Lembra, Kainan? Lembro. Ali foi um momento que eu quase chorei de emoção, cara. Foi você o coração duro? Peraí, você foi o coração duro que jamais chora? Isso mesmo? Coração gelado. Ah, tá. Mas é isso, é lindo, cara. Eu tive uma relação, assim, a minha relação com o Sudão foi mais de amor do que de ódio, né? Mas eu tive o período da quarentena lá, pra mim foi um pouquinho difícil, né? Eu lembro que eu estava
conversando com o Rafa quando ele tava lá, né? E ele, e essa quarentena e não sei o quê. O Rafa tava meio querendo ir embora e não sei o quê. E eu, não, tô de boa, eu tô de boa. Aí depois de 2 meses eu, Karil, meu Deus do céu, me tira daqui, pelo amor de Deus. Então minha relação foi... Nossa, eu acho que eu pirei mesmo lá. É muito louco, porque eu acho que eu não consigo colocar, assim, palavras, né? Eu sou meio ruinzinha de convencer as pessoas a fazerem alguma coisa, né? Então... Eu acho o seguinte, eu encontrei um cara que cruzou o Sudão de bicicleta, também um belga, e em inglês tem uma expressão que funciona muito bem com isso, que é o appreciate, que é o appreciate de gostar e o hate junto. Então, assim, cara, o Sudão, ele exige muito, porque é calor para um cacete, você tá, em grande parte, no meio do Saara, você tá no meio de uma ditadura assim, então essa tensão é latente, mas a comida é foda, as pessoas são incríveis, você tem uma história milenar passando, então você tem extremos muito fortes passando e colidindo, sempre. Tanto que um dos posts que eu fiz, né, no Instagram, a minha legenda foi que foi a hora, quando eu cheguei no Sudão, foi a hora que eu me arrependi de não ter prestado atenção nas aulas de História e Geografia, porque eu estava tendo que aprender tudo na raça lá. Não, Bê, mas não se arrependa, porque ninguém falou disso daí pra você nas aulas de História e Geografia, cara. Porque a galera tá cagando pra história do Império Kush. Ninguém sabe que teve dinastia de faraós negros que eram de origem núbia, cara, hoje é o atual Sudão hoje, entendeu? Então, e ninguém sabe também que em pleno século... Pirâmides que o Egito, ninguém sabe. E ninguém sabe também que em pleno século XIX estavam descobrindo pirâmides no Sudão e ao invés de preservar esse tesouro arqueológico, etc., tinha europeu explodindo o cume das pirâmides lá atrás de tesouro. Afinal, que se foda a cultura africana, né? Que se foda faraós negros e tal, né? Então é por isso que você não lembra, porque você não teve isso nas suas aulas de história. Então, você, Karovitch, que gosta de Indiana Jones... O Indiana Jones fazia isso aí, cara. Isso aqui virou um bloco... Você que não sabe, tem alguma coisa pra falar desse você que não sabe, Ricardo? Pra você encerrar? Se você... O que mais que tem você que não... Então eu vou falar um você que não sabe aí, ó. Dinastia de faraós negros governaram o Império Egípcio. O Império Egípcio por quase um século, tá bom? Pode pesquisar aí, do século VIII ao século VII, foi uma dinastia de faraós negros de origem núbia, cara. Todo o Egito. Sobre essa questão histórica, eu acho que tem uma questão muito linda da história do Egito, porque é conectado com o Egito, né? Da história do Sudão, que é justamente isso do Império Núbio, cara. Eles foram anexados pelo Império do Alto Egito, mas depois eles anexaram o Egito, cara. E se você pegar a história mais recente do Egito, ou seja, que o Império Núbio ele ia até Assuã, que já está chegando na meiuca do Egito, você vai ter faraós que têm feições negras. E essas feições negras são núbias, cara. Assim, agora, com relação a pirâmides, tudo bem. Assim, o Egito tem menos pirâmides, mas, cara, uma delas é só Gizé, que é uma das maiores maravilhas do mundo moderno. Mas, assim, agora, para vocês, é porque eu não fui em nenhuma pirâmide, assim. O que são as pirâmides? O que tem lá? Como é que foi essa visita para vocês, assim? Eu não conheço. Não deu para ver nenhuma. Mas, peraí, você não passou nem aquela que fica na estrada, marejando? Você foi no Sudão mesmo? É o Sudão mesmo? Eu peguei um desvio ali, quando eu vi eu tava no Chad, né? Então, cara, tem uma coisa que eu preciso situar a galera, assim, da minha experiência com o Sudão, que é o seguinte, eu consegui o visto só de 30 dias e o Sudão de ponta a ponta tem mais de 1.200 quilômetros para cruzar em pleno verão, batendo de 55 a 60 com o dólar 1 para 6,8, sem dinheiro. Não, então e é o que você falou. Você já chega querendo... As distâncias são muito longas no Sudão, cara. Porque uma coisa... se você for de Wadi Halfa para Khartoum, é uma reta, assim, né? Beleza, uma reta de uns 1.000 quilômetros, né, Ricardo? Mas se você decidir ir para Karima, você tem que dobrar, indo sentido leste, assim, para a costa, que é mais uns 600 quilômetros. Não dá. Fazer isso aí de bike, cara. No Saara! Quantos quilômetros deu, então, Ricardo, para você atravessar? Eu não lembro. Deve ter sido mais ou menos os 1.200, 1.300 para fazer a travessia. Assim, é bem puxado.
Ó, seguinte, Rafael, B e Ricardo. Principalmente pro Ricardo e pro Rafael, que são bem históricos. Aqui eu tenho que puxar um pouco mais pé no chão pra eles. Falando bastante parte histórica, vai. Agora eu preciso trazer um pouco pros meus ouvintes a realidade, como é viajar de comida, tá? Vamos trazer aqui agora. Não, mas peraí, Caina, vamos só resumir essa parte das pirâmides, que é o que você perguntou, né? Que o Ricardo perguntou. Sim, verdade. As pirâmides no Sudão é o mesmo objetivo das pirâmides no Egito, sabe? Elas serviam de tumbas, né? De túmulos para as pessoas que eram nobres e pessoas para os faraós, etc, né? Então, durante essa dinastia que você teve aí de faraós, eles construíram essas pirâmides. A gente está falando algo em torno aí algo de século 1000 anos antes de Cristo, tá? Século 8, século 7, né? Então você tem 3 lugares ali onde tem maiores concentrações de pirâmide, né? 2 deles é próximo de Karima, que é aquela região de Meroe, que você tem o grupo de pirâmides Jebel Barkal e Nuri. Ali você vai encontrar, sei lá, são dois sítios arqueológicos com mais de 30 pirâmides cada um. Lógico que o estado de conservação varia bastante e tal, mas é isso. E aí você tem um bem grande, que é o mais importante lá do Sudão, que é o de Bejarauia, que é também entre Atbará e Khartoum, que é o que o Kainan falou que você dá para você ver da estrada, se você quiser, né? E lá, sim, é um sítio muito grande, se você contar, assim, acho que tem mais de 200 pirâmides e um monte de tumbas também, ainda estão descobrindo, então lá tá tudo cercado ainda. Esse daí você tem que pagar para ir, porque até hoje tá tendo trabalhos arqueológicos lá e tal, e foi esse daí que em 1835 o arqueólogo Giuseppe alguma coisa lá, italiano, liderou uma expedição, achou essas pirâmides e ao invés de anunciar para o mundo, né, como um tesouro e tal, ele explodiu o cume das pirâmides em busca do tesouro do Império Kush, né? Minha pergunta é o seguinte, assim, por que vale a pena eu ir lá? Pela minha experiência de estar lá dentro da pirâmide. Assim, a mesma coisa do porquê que você vai ver as pirâmides no Egito, sabe? Aí você tem que pensar, porra, como é que construíram isso daqui? Por que construíram isso daqui? Qual é a relevância histórica, né? Qual que é o significado e tal, né? É um negócio, quando você chega lá, apesar de estar destruído, né, o cume de todas as pirâmides, é um negócio até bem triste de ver, é um negócio que te choca, sabe? Você tá no meio do deserto, não tem nada. É o que você que andou de bicicleta sabe mais ainda, né? É uma estrada assim, deserto para tudo que é lado, onde a vista alcança tudo deserto, e de repente você tem os grupos de pirâmides ali, né? Então é bem surpreendente, assim, sabe, Ricardo? E um dos pontos principais é que não vai ter turista nenhum, cara. Você vai lá e você vai estar com um sítio arqueológico só para você, cara. Não estive no Egito, né? Mas as coisas que a gente vê por aí é que o Egito está muito craudiado, né? Tá super cheio. Você chega no Sudão, é roots, é uma coisa, parece que é para você, do Sudão para você, né? Não vai ter ninguém te enchendo o saco, tentando te vender as coisas, tentando fazer você subir em camelo, tentando te dar golpe, sabe? Igual aquilo que a gente vê lá nas pirâmides do Egito. E assim, até o ouvinte está se perguntando, o que diferencia ver as pirâmides do Egito e do Sudão? Tirando a parte arquitetônica do tamanho delas, aí pela minha experiência, é muito íntimo, você tá no meio do nada, como você falou, e você tem um registro histórico que não tem segurança, não tem nada, tá ali, você pode tocar, você pode depredar no sentido, é você e ela. É uma relação muito próxima, então é um momento, o que eu senti foi um resgate histórico. Falei, cara, eu estou presenciando uma civilização que passou aqui e no Egito, beleza, você consegue sentir, mas é tanta gente em volta, é maçante, que essa conexão é difícil de criar. Você tem que estar muito concentrado, e o Sudão, ele te proporciona. Esse ponto me deu uma certa tristeza, na verdade, Kainan. Porque eu senti assim, cara, olha essas coisas aqui, essas riquezas, e tá largado, cara. A galera tá cagando de conservar isso daqui, de vender isso pro mundo, de dar importância, sabe, cara? Não, tirando as de Bejarauia, sabe? Essas outras estão largadas, cara. As de Karima ali e tal, estão tudo largadas. Assim, é uma puta de uma riqueza cultural, histórica, sabe, cara? Mas o que você entende como largada? É o governo não atuar e fazer, ou é não gerar lucro com aquele em cima do turismo? Não, largada do tipo, tá lá depreciando, ninguém tá cuidando. Se você quiser, você vai lá, rabisca, destrói, leva a pedra para casa, não tem nenhum tipo de controle, sabe, cara? Sim, nesse sentido, nesse quesito a gente tá falando do ser humano em relação a ela, mas falar que está largada eu entendo de uma outra maneira. Tipo, ela tá no habitat natural, cabe agora a gente respeitar, entendeu? Vamos supor que... Sim, mas eu tô dizendo largada até do ponto de vista que ninguém te incentiva a ir ver as pirâmides lá do Sudão, sabe? É um negócio que não ligam, cara, ninguém dá atenção, entendeu?
Então, assim, para resumir parte de pirâmides, vá conhecer a primeira do Sudão, depois do Egito, porque é muito íntimo e aproveita que ainda não tem a presença maçante do turismo, que no futuro, logo, logo, haverá. Convencemos, Ricardo? Não é convencemos, né? Mas apeteceu um pouco, pelo menos? Deu vontade. Se eu voltar, irei. Ah, e tem mais um ponto, cara. Uma coisa que eu percebi. As areias do Sudão, do deserto, são muito mais lindas que do Egito, da Namíbia, cara. Eu não sei, isso é uma opinião minha, tá? Mas a areia lá é bonita pra um caralho. Enfim, é só bonita, talvez um fetiche meu por areia, né? Mas eu achei lindo a areia de lá. Peraí, vamos conversar desse fetiche por areia aí. Foi uma conversar, analogia, para de ser preciso nas palavras. Ô, puta que me pariu desse Ricardo. Não, tá bom, vamos mudar de assunto. Não, Nem falei nada. aliás, tem um ponto a mais. Se você for visitar as pirâmides de Karima, tem uma montanha do lado, né? Que é a montanha que dá o nome para o complexo Jebel Barkal, que é considerada uma montanha mega sagrada para os egípcios, né? Segundo a mitologia egípcia, foi aonde Amun, né, que é o principal deus da mitologia egípcia, ele nasceu dessa montanha, né? Que eles consideram que foi a primeira montanha que apareceu na Terra. E aí você vai, sobe nessa montanha e você tem uma vista incrível lá, que é as pirâmides de um lado e o Nilo do outro. Então você consegue ir andando, até caminhando daquelas pirâmides de Karima até o Nilo, sabe? Meu, é um visual. Ou seja, os caras construíram. Karima foi uma das capitais do Império Kush, né? Desse Império Núbio que a gente estava falando, né? Então ali você consegue entender assim toda a importância, toda a dinâmica, sabe? Eles construíram a cidade, a capital deles ali próximo do Nilo, né? E aí tem também as pirâmides, onde era tipo cemitério deles ali, entre aspas, né? Então é muito interessante, cara. Vale muito a pena. E só para complementar o de Karima, quem for visitar essa região, suba a montanha, porque a vista panorâmica das pirâmides, assim, eu não subi porque estava muito quente no dia, muito quente. Tava com um casal, mas para encerrar, suba nas montanhas para ter uma visão panorâmica, que é lindo. Seguinte, galera, vamos trazer coisas mais palpáveis para os ouvintes. Chega de falar de história, que esse Ricardo e o Rafael falam demais de política e história, mas é bom sempre falar. Vamos falar então agora de comida, bebida. Vamos começar por B. B, quando fala de Sudão, o que você lembra de comida, assim? Você tem saudade da comida? Vai, comida, bebida, inseto, tudo que você quiser falar. Vamos começar a abordar esse mundo gastronômico do Sudão. Olha, eu tenho, para quem voltou uns 10 quilos a mais dessa viagem, o Sudão acabou de ferrar a minha vida quanto a isso, eu acho que eu tenho bastante assunto, viu? Caraca, eu enchei no Sudão, meu, eu enchei, foi surreal, cara. Era prova isso, prova aquilo, era pão com não sei o quê, pão com isso, pão com aquilo, pão com tudo. Pão não sei na onde, o pão e o pão. E tem pão também. Mais um pouco de pão se você quiser. Era isso. E os doces? Ah, docinho. Só esse docinho aqui já é doce. Eu tava falando pro Kainan que em Porto Sudão foi o melhor doce que eu encontrei no Sudão. Fala aí, não sei o porquê, mas o doce lá é muito bom. O doce que eu mais gostei foi em Karima. Sério? Tinha Karima, cara. A gente tá falando de doce aqui. Não, peraí. O podcast é auditivo. A gente tá falando de doce, ouvinte tá doce. Que merda de doce é esse que estão falando, gente? É o quê? É caramelizado, é açúcar? Tem. Que vocês estão. Que doce é esse? Entendeu? O que a gente tá falando aqui? É doce de noz moscada, de amendoim? O que é esse doce? Cara, pra mim era doce. O Rafa pode explicar, porque ele é da história com ele, né? Os ingredientes é com o Rafa, o paladar é comigo. Não, eu não sei os ingredientes. Eu não sei, cara, talvez assim, era tipo uma. Sabe quando você vai numa padaria e tem aqueles doces assim, tipo Carolina, palitinho de chocolate, sabe? Esses docinhos assim. É desses que eu tô falando, sabe? É uns lugares no Sudão que. Só que o deles era com mel, com nozes, com. Sabe? Mas era tipo uns bolinhos, uns negocinho frito. Cara, é bom demais, velho. Cara, Sudão foi um dos poucos países na África que eu passei que tinha uma cultura de doce. De ter um cara meio que carrinho de pipoca na rua e a criançada lá e pedir uma bandeja. Egito também tinha um pouco, mas os outros não tinha tanto essa cultura do doce como... Muito doce, você compra por quilo. E eu sempre pedia 1 quilo, né? Então a pessoa. E era barato pra gente, né? Não pro seu Ricardo, senão ia custar uns dólares. $1 você comprava uma bandejinha e ia vir assim, mais de 20 peças, mais de 20 doces diferentes, cara. Eu acho que os ingredientes eram açúcar com mel, só. E das mulheres do chá? Que saudade. Eu lembro uma coisa engraçada dessas mulheres do chá, é que você fazia meio que um compromisso com elas se você ficava no lugar fixo. Se você ontem você foi na Praça do Cartoon e foi naquela mulher da esquerda.
Se você vai de novo e vai no... Ela vai lembrar porque a gente é estrangeira, então ela lembra facilmente dos nossos rostos. E você vai na direita, ela me até que fala, por que você foi na outra? Por que você não sentou aqui de novo? Tipo assim, por que você foi pra minha concorrente? Ricardo chegou a passar por isso? Você lembra dessas mulheres do chá, Ricardo? Era uma mulher, tinha uma bancadinha, vários temperos. É uma coisa que só tem no Sudão, cara. Não tinha em outro lugar. Cara, eu passava, mas eu não tinha grana pro chá. Você não tá entendendo? Eu perdi 10 quilos. É a primeira vez que eu tô com pena de alguém nesse programa, porque é tão distinto a realidade do Ricardo quando a gente tava no Sudão. Tá entendendo, Kainan? Eu tenho uma foto que tá no meu Instagram. No Sudão, o meu termômetro derreteu, porque ele só ia até 50 graus e tava batendo 60 direto. E assim, eu não tinha grana, então assim, o meu peso ideal é 82, 80 quilos, cara. Eu bati 70 no Sudão. Que isso? Caraca, gente. Eu vi um monte de comida bonita e eu não podia comer. Tá E ninguém entendendo? te dava? Ninguém te dava? Claro, não, sempre davam, mas essa que era a questão, assim, eu comia muito pelo contato com as pessoas, mas eu não tenho acesso ao comércio da comida, eu não tive isso. A comida no Sudão foi bem especial. Uma por conta de eu ficar todo esse tempo lá, então eu acabei provando muita coisa diferente. A questão também do Ramadã, né, que trouxe essa experiência aí única da quebra de jejum com 700 quilos de comida, onde eu comia 700 quilos de comida depois de ficar 12 horas sem botar uma gota de água na boca e nem nada. Então foi uma relação meio louca, assim, mas muito especial. Fora a questão de açúcar, né? Que você não pode esquecer da existência do açúcar nesse país, né? Não dá para falar de Sudão se você não falar de açúcar, né? Sudão é o quê? Açúcar. Da dificuldade. O Ricardo tá reclamando do calor, né, cara? Eu vou reclamar aqui da dificuldade de conseguir comprar um suco ou um chá sem açúcar lá, cara. Isso sim é dificuldade, velho. Até no episódio a gente falou sobre isso, né, Rafael? Da mentira, que eu falava que era diabético. Só pro ouvinte entender. Só pro ouvinte entender. Eles fazem suco já em balde, né? Eles não fazem na hora. Então já faz uma quantidade de litros. Então, assim, gente, entenda assim, quando é açúcar. A gente tá acostumado em África, em outros lugares, ter açúcar, mas Sudão, ele ultrapassa essa linha. É muito açúcar mesmo. Irã, o pessoal fala que é açúcar. Qualquer lugar de África, o pessoal gosta de colocar açúcar no café e no chá. Mas lá vai para outro nível. E eu vou te falar, eu tô com peso na consciência de falar de comida por causa do Ricardo, que ele não comeu quase chá e falar das coisas aqui. O cara não teve dinheiro pra nada. Mas Ricardo, você lembra daquele prato que era feito com feijão amassado? Nossa! Parece um tutu nosso, né? Eles chamam de fu. Nem aquilo você comia, porque aquilo era o mais barato do barato. Tipo assim, aquilo é tipo miojo dos mochileiros, entendeu? Aquilo era a comida mais barata que você podia encontrar, cara. Não, cara, é porque para mim teve uma combinação muito difícil, que era o seguinte: se você vai ficar o dia inteiro sem comer no Ramadã, ou seja, sem gente vendendo comida, sem gente com acesso à comida e você tá em casa, tudo bem, eu tava na estrada. Então, se você tava na estrada, você não podia comer em público. Água, eles meio que me olhavam torto, mas era entendível que eu bebesse água, né, enquanto eu tava pedalando, e você não tinha lugar para comprar comida. Então, assim, o acesso era quando eu era hospedado pelas pessoas. Às vezes eu via, mas, cara, durante o dia não tinha nada para comer. Aqui do meu lado, cara, o que me marcou, respondendo a sua pergunta, o que me marcou de comida do Sudão foi justamente esse fu, né? Que, só explicando, o fu, ele é uma pasta de feijão, ele é um feijão amassado, assim, que aí eles colocam vários temperos, sal, azeite e tal, e mistura, e você come aquilo com, adivinha o quê? Pão. Panqueca. E o legal também é falar de como é conservado esse feijão, né? Que é uma estrutura gigante. Que é uma coisa assim, você tá no meio da rua, tem as lojas, tá um balde. Eu não sei, é ferro fundido aquilo, não sei, mas é um pote. Vê depois no YouTube, eu vou deixar algum link na descrição. Mas é muito legal ver o tamanho do pote, está de quilos de feijão no meio da rua, ele pega a concha gigante e coloca. Acho sensacional, eu gosto de como a comida é E conservada. era muito barato, né? Era uma coisa assim que para uma pessoa era tipo 25 centavos, sei lá, R$1, vai. R$1 você comprava lá um pote assim dessa pasta, né? Desse fu, já com um pãozinho incluso, tal. Se você queria ainda meter um ovo em cima ali, ficava. Então era muito completo, né? Era um negócio proteína pura e tem também assim o pão, tal. Então você ficava muito satisfeito, muito barato e isso aí. Então para mim era o fu e os doces.
doces, cara, o que mais marcou. Ah, e tem o falafel também, né? O falafel deles, que é um falafel diferente, né, dos outros países árabes. Eles fazem um falafel que é simplesmente o grão de bico moído, mais nada. Eles fazem só uma pasta com grão de bico, não vai tahine, não vai nada assim, no falafel deles. E aí eles fritam essa massinha só de grão de bico, né? E também, assim, eles pegam o falafel e enchem o pão, assim, de falafel, e aí você come, não coloca mais nada, assim, sabe? Deles é bem simples. Durante o Ramadã, em uma das casas que eu fui fazer a quebra de jejum, eu encontrei bolovo, gente. Você sabe do bolovo? Bolovo. Hermes e Renato. Que é isso? Você nunca comeu? O Rafa sabe, bolovo? Lógico, um bolinho com um ovo no meio, cara. É, cara. Você acredita que eu comi isso no Sudão, meu? Foi um encontro mágico. Achei incrível. Agora sim, no Brasil. Entendi, agora sei qual que é. É ovo cozido, joga uma massinha frita. Tá, saquei. Ô, B, você falou desse bolinho, né? Trouxe um resgate, um sentimento nostálgico. Eu lembrei que na fronteira da Etiópia pro Sudão foi onde eu vi o bolinho de chuva. Qual que é o termo mesmo, Rafael? É Zalábia. Zalábia. Cara, zalábia é bolinho de chuva, literalmente. É um pouco maior. Zalabia. Não sei como. Acho que é zalabia. Zalabia. É bolinho de chuva. Açúcar, canela é só uma bola gigante, mais açucarado. Mas, cara, eu falei, porra, cara, bolinho de chuva aqui, meu. Que... Não. O Kainan tá subestimando, cara. Porque é lógico que algo como isso no Sudão não vai ser simplesmente um bolinho de chuva, né? Os caras fazem um bolinho de chuva, que basicamente é massa frita, né? Tipo, só por si só já é gordo. Aí eles jogam açúcar e canela em cima, que até aí tá próximo do nosso e tal. E pra finalizar, eles pegam uma calda de chocolate, assim, cara, e joga em cima do bolinho de chuva, assim, ó, cara. E aquilo vem pra você comer. Assim, não tem como ser mais gordo, cara. Eu acho que antes da gente indicar o Sudão pra alguém, a gente tem que perguntar se ele é diabético, né? Antes de indicar, a primeira pergunta que você faz, você é diabético? Um diabético se fode mesmo, né? Porque não existe concepção de dietético as coisas. Ricardo, eu acho que vale a pena você revisitar o Sudão sem de bike, que você vai conhecer um Sudão que tá 1 para 100, tá? Em respeito aos locais, tá? Isso é péssimo, mas assim, está favorável. Ô, Kainan, não, você tinha falado sobre como sobre como é a preocupação com o low carb, assim, para o ouvinte que é low carb, eu preciso dizer que eu não tô nem aí para você, eu quero mais é que você se exploda, porque assim, se eu falar, tem que ter um ponto, porque assim, Kainan, sem sacanagem, olha só, se eu falar privilégio, eu sou chutado e me bota na geladeira de novo. Agora eu falo. Peraí. O Kainan falou privilégio no episódio passado, cara. Esse pode privilégio, cara. Privilégio 3 vezes na frente do espelho, aparece o Kainan para reclamar de você. Mas assim, ó. Vai, Ricardo. Você falar de low carb, que é um privilégio, sim, que quer dizer um acesso muito alto e variado à comida a ponto de você poder escolher. Quando eu estou falando do Sudão, do acesso a carboidrato, eu estou falando de acesso à energia numa paisagem desértica. Então, assim, você tem uma conexão prática com a vida daquelas pessoas, então é importante sim, cara. Ricardo, só uma coisa, foi uma piadinha, tá? Não era pra levar a sério, cara. Meu Deus do céu, esse Ricardo... Gente, o Ricardo mora na Alemanha, casou com uma alemã, já consigo perceber os efeitos sobre ele. Era pra ser uma piada, ele levou muito a sério. Não, ai, misericórdia. O máximo respeito com a tua opinião de merda, cara. O quê? Gente... É muito amor pra esse Ricardo tá na bancada. Ainda continuo chamando... Doce, Ricardo. Seja mais doce. A pauta é Sudão. Exatamente. Meloso, pelo amor de Deus. Docinho de coco. Ó, Ricardo, falando então de comida, vai ficar mais leve? O último tópico aqui de comida. Você tomou aquela bebida alcoólica proibida no Sudão? Não. Aí, ó. Que é no Sudão, Ricardo? Você tomou, né, B? Ficou com as pessoas locais lá. Não tem como não ter tomado, cara. Vamos falar brevemente desse tópico de bebida. Vou passar pra B e pro Rafael, mas assim, aconteceu comigo também, mas é engraçado. Eu tava numa casa de jovens. Pra eles, gente, beber álcool é um evento. Kainan, hoje vamos beber álcool. Tipo, vamos num lugar escondido, vamos cometer um pecado. Então, assim, vamos falar brevemente, já que o Ricardo não participou dessa história, não foi pecador, vamos contar o contexto do que é beber álcool, né? Porque, cara, no Brasil você não falava hoje, ô B, Rafael, vamos beber álcool hoje? Ninguém fala isso. E lá, aliás, uma coisa que eu achava engraçado, eu tinha esquecido. No Sudão, muita gente pergunta qual é a tua religião, se é casado. No Sudão tem uma hora que eu ficava puto, cara. O pessoal perguntava, você bebe álcool?
Era constante isso, eu tinha até esquecido. Você bebe álcool, Caína? Ele falou, cara, não pergunta se eu bebo álcool, pergunta se eu bebo cerveja, se eu bebo vinho. Mas pra eles é álcool, quem se é o teor alcoólico, não é bebida. Mas enfim, eu só lembrei disso, achei engraçado, que era constante essa pergunta. Mas vamos lá, B, você bebeu então essa bebida proibida no Sudão? Bebi bastante, porque um dos meus amigos... Não, era uma coisa, imagina, a pessoa ficou 4 meses no Sudão, num calor dos infernos, não tinha uma cervejinha pra molhar a goela, gente. Era um sofrimento diário, né? Que você falava, pô, tá bom, tudo bem, não tenho nada pra fazer, tenho que ficar dentro de casa, né? Você dá vontade de fazer um... Não existia, era só saudade. Era pura saudade. Podia ser até Kaiser, né, velho? Quando eu tava em Porto Sudão, eu pensei nisso. Qualquer coisa. E aí, um dos amigos do Mohamed bebia demais essa bebidinha maravilhosa deles. Eu, particularmente, não gostava muito do sabor, não sei, mas era Não álcool. tinha sabor, né, B? Vamos ser sinceros. Tinha sabor álcool Zulu. Álcool, pode ser produto de limpeza. O que eu mais associava à bebida era algum produto de limpeza, tava ali por perto, sabe? Então Rapidinho, acho que o episódio é para convencer o pessoal aí, né? Como é que tá funcionando esse negócio aí? Não, esse ponto de bebida é um dos pontos contra, né? Você pode ser contra. Não, mas se essas pessoas forem daqui para frente, vai para ficar um mês, né? Então, um mês você consegue vencer essa coisa. Mas foram 4 meses. Mas o Abdo, que era um dos meus amigos, ele bebia muito. Ele bebia muito o arak deles lá. Então, ele vinha com a garrafa de PET lá, né? Não importa o que tinha antes ali dentro. Então, ele comprava grandona e ele ficava lá, bebendo. Então, às vezes eu arriscava com ele. Mas o que aconteceu comigo lá, que foi incrível, foi que eu passei meu aniversário lá, o Abdo, ele conseguiu uma garrafa de uísque. Então, a gente ficou pedaços no meu aniversário, tomando um Black Label. Eu tenho uma pergunta agora. Esse Abdu é rico? Porque puta que me pariu. Com certeza, com certeza. Cara, os meninos que eu tava lá na casa, o Mohamed, ele já é rico, ele é pro Sudão, ele é rico, tanto que quando eu cheguei lá no Porto Sudão, que era um calor do caralho, cara, eu tinha um banheiro, eu tinha privada, eu tinha chuveiro e eu tinha ar-condicionado. Gente, falava, eu posso ficar aqui o resto do ano, mas não foi bem assim, né? Mas eu sou meio que sofrido depois por conta da pandemia. Mas para o Sudão, isso era luxo, era luxo. E o uísque ainda. É muito doido parar pra pensar que o parâmetro de riqueza, quando a gente sabe quando o cara consegue vodka e uísque. Você fala, esse cara é rico no Sudão. Assim, no Brasil, você consegue comprar uma vodka com uísque, mas no Sudão é sinônimo de riqueza. Porque, até falar pro Ricardo, porque a gente tá falando do álcool, tem muita coisa envolvida. Vou até entrar numa questão sociopolítica. A família que eu morei... vou entrar. Vou falar privilégio também, nesse contexto. A família que eu morei... Enfim, o amigo Mohamed... É muito Mohamed, tá, gente? Então, enfim. O pai dele era jornalista de direita contra o governo e a mãe da família dele era diretora de um banco das empresas. Então, assim, tinha boa estabilidade. E o pai dele bebia álcool direto. Eu falei, cara, vamos um dia com meus amigos beber álcool. Porque assim, eu não sou chegado, mas eu queria entender o contexto, porque é ilegal, você pode ser preso, toma chibatada, é muito rigoroso. Cara, quando eu fui tomar, até falei isso no episódio, o que me chocou até foi que as pessoas que bebiam aquele álcool concentrado, que era 90%, eles pertenciam a uma classe elitizada do país, intelectual. Por exemplo, a gente estava em 8 pessoas. Era um médico, era advogado, eram pessoas assim de extremo estudo, não tinha as pessoas... Comecei a falar, cara, então quer dizer que as pessoas, assim, tirando base nessa experiência, as pessoas que têm mais conhecimento do mundo, de questionar até o Alcorão no bom sentido, é que bebem álcool. Então, assim, tem uma questão social, não é a pessoa assim pra beber e encher a cara. E aí tem outra coisa, até entendi o esquema de como funciona a bebida. Quem transporta, carrega, são pessoas mais do Sudão do Sul, pessoas que têm mais como arriscar. Tanto que assim, eu arrisquei fazer isso porque eu sou estrangeiro, então se desse merda, não acredito que ia ficar preso 20 anos. Não seria uma Coreia do Norte lá com o nosso amigo Otto que morreu. Mas enfim, eu acho que beber álcool não é questão pro ouvinte deixar claro, não é fazer uma coisa legal, é entender como um contexto no Brasil de beber álcool é muito diferente de um país totalmente ditatorial islâmico. Entenda ditatorial, vamos falar de ditatorial, senão o ouvinte toma pé da letra. Mas que rege pelo islamismo, e o quanto álcool, uma coisa que você tem nivelmente no Brasil, tem totalmente um cenário diferente. De você conseguir o preço que é a qualidade, tanto que a AB falou um whisky lá, cara, um cara é muito rico. Com certeza. Eu falei, cara, diga. Desculpa, sim. Manda. Não, tem uma diferença muito grande da relação com álcool, por exemplo, que a gente que tem Caralho, como é que é background? Peraí, só pausar, desculpa. Experiência. Como é que é
Experiência de Assim, vida. pra gente que tem a experiência e a relação com o álcool que é cristã, Jesus era o cara da galera que multiplicava álcool, entendeu? Multiplicava o vinho ali. Por É mais que verdade. exista esse questionamento do vinho ser sem álcool ou não, enfim. Mas para o muçulmano, imagina para um cara que leva isso ao pé da letra, se você beber uma gota, não tem chororô. A quantidade e a substância, elas estão bem descritas. E com uma gota lá, não vai ouvir as tuas preces por 40 dias. Você está fudido, entende? Então, quando você tem as pessoas com uma educação mais ampla, além da região, elas conseguem comparar e julgar por si próprias, entendeu? Esse Ricardo tem um poder de síntese. Ricardo, vou te contratar para ser professor do meu filho no futuro, viu? Parabéns. Agora, eu vou fazer uma conexão com o Rafael, que aí eu vou falar, ainda vou continuar um pouco do álcool, e daí eu vou fazer uma transição para transporte. Rafael, nos bastidores a gente falou da sua história da fronteira na van com álcool. Dou-lhe a palavra, que eu acho bem interessante. Então, nesse ponto do álcool, né? Igual a B falou, né? O álcool lá é proibido, né? É um país conservador, então é proibido, assim como em vários outros países de maioria muçulmana, né? Então a galera faz o álcool caseiro lá, né? Eles fazem um destilado a partir da semente de tâmara, e aí eles fazem esse arak, né? Que é cara, é uma pinga caseira bem forte. E a galera guarda isso daí nos pets, né? Em galões, etc, né? E eu vi, né? Eu vi como funciona mesmo essa relação da galera com álcool lá, porque eu vi 2 caras sendo presos no ônibus, né? Sendo presos na vanzinha lá por causa de álcool, porque eles estavam carregando álcool, né? Então, não foi na fronteira, cara, né? Eu tava indo de uma cidade para outra, né? Eu tava indo de Wadi Halfa, né? Que é a primeira cidade que eu fui quando eu cheguei do Egito. Eu tava indo para Abre. E aí a gente tava lá numa vanzinha local lá, tal, eu era o único estrangeiro. E aí, de repente, o motorista recebeu uma ligação. Aí ele começou a falar com os caras lá atrás, ele tava meio puto, assim, meio bem bravo, tal. Aí ele parou a van, desceu um cara da van e ficou lá um bom tempo discutindo com o cara, tal. Eu não tava entendendo nada, cara. Aí beleza, aí ele voltou pra van lá, bem irritado, não sei o quê. Aí o cara que tava do meu lado falava um pouquinho de inglês, e aí o cara falou assim, aí eu falei, o que aconteceu, tal, né? Porque, assim, começou uma briga mesmo, uma discussão bem séria. Aí eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, então, é que ligaram pro motorista falando que aquele cara tava carregando álcool na bagagem. E aí, o que aconteceu? O motorista parou a van, chamou o cara, porque ele queria que o cara abrisse a bagagem lá pra ver se não tinha o álcool mesmo. E eu acho que o motorista achou o álcool, né? Foi lá, abriu e viu que tinha lá as garrafas de álcool, etc. Aí beleza, aí continuou dirigindo, eu achei que tinha acabado, né? Achei que, acabou, né? Não vai dar mais nada. Cara, o primeiro vilarejo que a gente passou, já tinha uma galera esperando a van, sabe? Tinha uma galera, assim, esperando. Mas, assim, não tô falando polícia, tal, tipo, populares mesmo, assim, sabe? A galera ali esperando a van, tal. A hora que a van parou, os 2 caras, assim, aí tinha um outro cara que tava junto com esse motorista conversando, né? Os 2 caras ficaram meio desesperados, tentando fugir da van, assim, sabe? Teve um que tentou até abrir a janela, tal. Na hora que a van parou, já tiraram os caras de dentro da van, tal. Veio, assim, uns caras que deviam ser policial, etc, e prenderam os caras, velho. E aí eu perguntei, nossa, e agora? O que vai acontecer com eles, né? Aí o cara falou assim, ou eles vão pagar uma multa, né, que eu entendi que era a fiança, ou eles vão pegar 3 meses de prisão. Aí eu falei, não toma chibatada? Aí ele, não, se for a primeira vez, não vai tomar chibatada. Aí ele falou assim, mas assim, pra ver que é um negócio sério, o negócio de álcool lá, entendeu? E, né, e de novo, foi uma comoção popular. E assim, no norte, a galera é bem interiorzão mesmo, tá bem longe de Khartoum, né? Então eles são mais conservadores ainda, né? Talvez em Khartoum, vi que realmente a galera ficava bebendo lá naquela pracinha. Você via que tinha grupos de pessoas que estavam bêbados, claramente bêbados, entendeu? E ninguém tava ali ligando muito, tal, né? Mas no interior, em cidades menores, tal, é muito sério isso, cara. Você falou dessa comoção do povo, um dos meus amigos lá era policial, e ele contou que, não muito tempo atrás, uns 10 anos, 8 anos, existia muito caso de mortes da população linchar o ladrão na cidade. Assim, tô lá, eu, Kainan, sou do sudanês, sou pego no flagra, cara, a galera vai lá e mata o garoto. Tanto que acho que, não sei se isso é um fator que faz com que o Sudão seja super seguro, porque, então, assim, ele conta, cara, que antigamente esse é um dos maiores problemas, o linchamento do ladrão. Muito doido para pensar nisso, né? A população... De novo, seguindo naquela linha de convencer o ouvinte aí pro Sudão, né? Tá aqui, pá.
É que assim, já dizia a Babi no programa, o que a gente fala das situações é totalmente proporcional às histórias boas. Se a gente tem 10 histórias assim, cara, é porque tem uma caralhada de histórias magníficas. O ouvinte sabe disso. Mas assim, acho que a gente pode encerrar de álcool, né? Eu acho que álcool deu pra entender. A gente não tá motivando a beber, mas entendeu os por trás. Ai, meu Deus, esse programa. Às vezes eu fico pensando, o que o pessoal vai entender desse episódio? Mas tudo bem. Vamos agora motivar mais ainda, então desce a trilha e sobe a trilha. Transporte. Eu vou dar um contexto, uma história. Primeira vez que eu cheguei no Sudão, eu fui direto pra... Aliás, abra o mapa, ouvinte, que eu acho interessante. A gente tá falando tantos lugares, você tem uma noção. Porque o Sudão não tem muitos pontos, né? Você vai ver assim, não vai ter poucas cidades no país, então é fácil de encontrar. Eu fui direto pra Omoduraman, que é tipo uma Guarulhos, né? Uma cidade conurbada. E aí eu fui meio que numa área mais... com menos estrutura. Aí, dia seguinte, né, tava com o meu host também, chamado Mohamed. Acordei e o Mohamed falou, Kainan, te prepara pra amanhã, pra ir pra Khartoum. Aí eu falei, beleza. Eu falei, prepara pra quê? Pegar o transporte. Eu falei, eu na minha ignorância, falei, Kainan tá preparado, cara. Já são quase 3 anos e pouco de África, transporte local, nada vai me surpreender. Qual foi o contexto, né? Foi um tapa na cara. A gente tava no campo aberto, tinha pessoas dissipadas. Tinham lá no canto esquerdo, direito, tinha umas 50 pessoas. E às vezes passavam umas vans cruzando no meio do campo. E de repente, cara, quando chegava a van, eu nunca tinha, parece cena de Animal Planet, parece hienas correndo atrás, sei lá, o leão tá correndo atrás. Cara, a van chega, todo mundo saindo disparada pra van, correndo. E quando eu falo correndo, gente, é literalmente, não é assim passinho, é a galera correndo. E eu falei, caralho, o que é isso, mano? Daí falou, Kainan, transporte é um problema. E tava começando a crise, tá? Até pra dar o contexto. E, cara, ao ponto de não conseguir entrar 2 vezes. É uma assim, não é passou, você vai entrar. Passou, não conseguiu, vai na próxima. E, cara, enfim, esse foi o começo. Mas daí eu vou jogar pro Rafael pra B, porque depois eu vou falar até do entretenimento de ficar na fila do posto de gasolina. Era um dos passatempos com o meu host. Kainan, vamos hoje lá ficar na fila do posto de gasolina. Isso é fato, tá? Isso não é brincadeira. Só pro Ricardo entender, né? Teve a crise da gasolina. O meu host falou assim, Kainan, vamos tentar primeiro encontrar um posto com gasolina. Era a primeira coisa, vamos encontrar gasolina primeiro. E se encontrar, vamos ficar na fila. Então, qual que era um dos hobbies dos meus hosts lá? Ele chamava os amigos pra ficar no carro, encontrar um posto, ficar na fila quilométrica, que demorava 2 a 3 horas, e ficar do lado de fora ali com o carro desligado, tomando um cafezinho, um chazinho. Mas vamos falar do transporte. Vamos jogar então, B. Você que pegou a fase pior, eu acho, de toda a crise, como é que foi transporte no Sudão? E falando assim, transporte local entre cidades, ou vamos motivar mais os ouvintes ainda? Então, agora eles vão querer ir mesmo, porque, na verdade, eu não tive tanto problema lá, né? Porque o que aconteceu? Eu fui da Etiópia para o Sudão, então era aquele busão que chegava direto, eu fiquei só 3 dias em Khartoum, e eu fiquei no lugar que era ali perto do aeroporto, então... Não era diferente quando você ficou em Omdurman, né, que já é muito pior, porque lá é muito cheio, né, bizarro pra lá. Eu fui 2 dias ali com um amigo, que era um cara do Couchsurfing também, que me ajudou e tal. Mas depois eu peguei o carro, que era particular da galera que eu fiz o rolê, que me convidou para ir para esse rolê do Nilo e tal. Voltei e peguei em Dongola um ônibus para ir para Porto Sudão, que foi super tranquilo. Não tinha muito problema. E em Porto Sudão, o Mohamed tinha carro, né? Então você... você tá muito no conforto. Eu tava esperando você falar o caos aqui. Não, cara, o único caos lá, pra gente, era a questão da gasolina, porque o Mohamed não conseguia abastecer o carro, porque por conta da pandemia toda, a galera tava ficando... Eu conheci ele, me falou de gente que ficou uma semana na fila do posto, né? E lá em Porto Sudão, geralmente os caras ficavam 3 a 5 dias na fila, tentando abastecer. Só que... A B tava tipo na casa do prefeito, tá ligado? Assim, não, tem caos sim, eu ouvi dizer. Exatamente. E aí, outro ponto positivo era que o Ábido, que eu conseguia os uísques e não sei o que, ele trabalhava no posto de gasolina do tio. Então, quando o Mohamed queria abastecer o carro, ele ficava enchendo o saco do Ábido, porque eles forneciam gasolina para o povo do exército. O povo do exército, lá, os militares, não sei o que, do povo do exército, pagava para esse posto para eles terem a facilidade de chegar e abastecer. Passa esse contato, B. Passa o contatinho aí do Sudão, cara. O tio tem posto de gasolina? Puta que me pariu. Cara, é muito doido pra pensar que você falou aqui, né? Uma semana, e eu achando que era muito ficar 3, 5 horas no começo. Porra, eu acho que agora o passeio já não existe mais. Cara, eu tenho vídeos, assim, de filas quilométricas. Nossa, cara.
Verdade. Vinha da direita, a fila vinha da esquerda, e aí a concentração de tuk-tuk também, que lá tem muito para querer abastecer também, e a parte de caminhões, assim, era bizarra para abastecer, bizarra. Em Khartoum, a galera passava a noite na fila, né? O cara ia, trabalhava, etc. Aí à noite ele dormia no carro, na fila pro posto de gasolina, entendeu? E é engraçado isso daí que a B falou, né? Dos caras que compravam o negócio para passar na frente, porque isso também tinha isso na fila do pão, né, Kainan? Sim, a galera cara. tem um mercado secundário para furar fila lá no Sudão, né? Então, porque para comprar pão também é uma puta fila, né? Sei lá por quê, mas é uma puta fila todo dia. E aí tinha cara que já tinha um esquema com o cara ali da loja de pão, só chegava ali, não pegava fila, o cara já dava sacolinha de pão assim para ele. Aliás, acho que era por isso que formava fila, porque saiu uma fornada, aí é um cara lá que não tava na fila, pegava 2 sacos cheios de pão, a galera tinha que esperar sair a próxima fornada. Aí ficava aquela fila gigante. Boa pergunta, não sei, porque acho que na fila do pão, na época que eu tava, a gente ficava uma meia hora, mas o meu host pagava propina pro padeiro. Deixava, sei lá... Não, meia hora. É horas, Kainan. É horas. Então, mas pensa no contexto, né? Não, depende. Então, eu peguei o começo, talvez tava mais estabilizado. O Ricardo, não sei se comprou pão, acho que não, de bicicleta, mas é a mesma coisa da fila do posto de gasolina. O meu hobby era sair com meus hosts jovens e ficar 3, 4 horas na fila, o que era muito. Uma semana. Eu acho que já não existe mais esse entretenimento. Hey, Kainan, vamos ficar uma semana. Eu vi a galera, cara, porque é isso, né? Eu lembro quando na época eu mostrei nas histórias, era assim, era tipo 6 da manhã, tava indo pegar um ônibus e já tinha fila na fila do pão, 6 da manhã, cara. Aí eu falei, não é possível, cara, olha, tipo, são umas ineficiências do tipo tão básico, que pra mim isso fode com a vida da galera, cara. Mas, cara, ninguém tá feliz de ir lá e perder, tipo, sei lá quantas horas pra comprar um pão a noite inteira pra colocar gasolina, né? E aí eu lembro que eu mostrei isso e teve gente que me mandou mensagem falando, não, mas eles veem o tempo diferente da gente, isso daí pra eles é uma socialização, não sei o quê. Aí eu peguei e pensei, vamos lá, velho. O cara não quer perder a manhã inteira dele ali comprando pão ou colocando gasolina. Eu entendo realmente que tem uma cabeça diferente do Ocidente, da Europa, etc., que realmente vai lá, faz as coisas com mais calma, né? Aquele negócio de eficiência e tal. Mas espera lá, cara, você perder sua noite pra... Tanto que não era assim, que depois o cara nem queria usar o carro direito, entendeu? O cara era taxista e não queria fazer as viagens porque ele lembra do quanto que custou para ele ficar a noite inteira na fila para pôr gasolina, então ele ia te cobrar o triplo do preço para fazer uma viagem, entendeu? O dobro do preço. Por quê? Porque depois ele não consegue abastecer o carro, cara. Então... E conectado com até o transporte da questão das filas, acho que o Sudão, a gente falou isso nos bastidores com o Rafael, foi acho que o único país que eu não me sentia confortável de pegar o transporte sozinho. Porque eu sabia que metade do meu dia eu ia gastar com transporte. Primeiro porque às vezes não tinha identificação. Então, por exemplo, Egito também não tem, mas Egito assim, é uma reta, esquerda ou direita. Lá, cara, é um labirinto. Então, se você não sabe os gestos com as mãos e para baixo, reto, cara, você vai se perder. Ainda mais que você tem que tentar conseguir entrar na van. Eu lembro de uma situação que foi quase se eu fosse o olheiro de Circo de Soleil, teria contratado aqueles dois. Eu tava numa rodoviária de vans, cara, mas assim, isso porque eu tava com o meu host. A gente demorou 6 ou 5 horas pra pegar a van, cara, pra voltar pra casa. E aí tem um bairro lá específico que é o mais lotado. Daí, beleza, chegou essa van. Mano, tinha 2 jovens que abriram o fundo da janela da van e pularam. Não sei como. Eu falava, puta que me pariu. Os caras abriram a janela do último assento e pularam. Um deu pezinho pro outro, cara. Deu pezinho, puf, entrou e o outro deu a mão e puxou. Eu falava, puta que me pariu. Isso aí é muito surreal. Então, transporte no Sudão, e tanto que tem um Uber lá, um aplicativo dele, só que não funciona pro estrangeiro. Primeiro porque o cara nem sabe encontrar você. E a outra coisa, a internet às vezes falha. Enfim, cara, eu diria que transporte é o maior... Mas... E assim, Mas, cara, só fazendo um ponto aqui, é que você ficou mais tempo em Khartoum, né, cara? E só pra ser justo, assim, durante todo o meu tempo, eu não tive nenhum problema com transporte no Sudão. Nenhum. O transporte entre cidades, ele é muito bom. É muito tranquilo, assim, os ônibus são bons, tem van, tem muita oferta, é super barato, é confortável, tem musiquinha, o ônibus é enfeitado por dentro, é uma coisa linda, cara. Vamos dar um contraste. Eu ia falar isso, entre o transporte entre cidades e o transporte entre bairros, que é o caos.
O problema é Khartoum, cara. E o problema é por causa da revolução, entendeu? Que pararam esses transportes públicos, igual a gente estava explicando, né? Que parou os transportes públicos, etc. E Khartoum é uma das maiores cidades da África, cara. Khartoum tem 6 milhões de habitantes, cara. E é muita gente. Não é que se todo mundo tiver carro, eu acho que vai ser pior ainda, porque não tem infraestrutura para todo mundo ter carro, então não tem o transporte público. Então realmente é muito complicado. Mas tirando o Khartoum, não tive problema. Ricardo deve estar só rindo aqui da gente, porque pra ele, tá com a bicicletinha, né? Eu tenho uma porrada de observação aqui, mas... Observação sócio... Qual é essa observação? É muito pesada. Sempre sócio político e sempre pesado. Não, então pula. A ressalva que eu faço também desse transporte, que Mohamed tinha diarista também, né, queridos? Né? Mohamed não era qualquer um. Não, peraí, o cara era da família real. O cara era da família real. Nem tem família real lá, né? Mas o cara era da família real. Botar Mohamed Sudão, no Google aparece ele, mesmo tendo uma cacetada de Mohamed. Mesmo tendo ele 4 milhões de Mohamed. Sim, ele é o primeiro ali, ó. Cara, a Maria era do Sudão do Sul. Ela ia todo dia na casa do Mohamed limpar o apartamento dele. E ela reclamava muito, muito, muito do transporte, porque ela morava um pouco longe, né? E ela, todo dia que Maria chegava, a Maria falava: 2 horas esperando o transporte. No transporte. No transporte. Todo dia Maria chegava. Teve vezes que ela ia caminhando e era super longe, cara, super longe. Aí chegou a pandemia, aí realmente não tinha transporte e aquela loucura. Eu não precisei usar, né? Mas a Maria reclamava muito mesmo em Porto Sudão, cara. Eu tô morrendo de pena desse Mohamed. Porra, é muito perrengue. A diarista veio aqui em casa para limpar e ela contava coisas absurdas. Mas você acha que Mohamed ouvia? Quem ouvia era a atriz trabalhando, não ouvia. Eu ouvia todas as histórias de Maria, todas as histórias de Maria. Cara, eu lembro que meu último dia no Sudão, que eu tava em Khartoum, eu demorei 4 horas para chegar no aeroporto, cara. 4 horas chegar E não é assim, não é por causa de distância, etc, sabe? Você sabe onde a gente tava lá, né? A casa do Talá foi por causa disso. Você vai pegar a vanzinha, não consegue entrar, aí tem muita gente, aí a sorte é que você tá com uma pessoa local, porque aí o cara fala, não, vamos tentar pegar em outro lugar. Só que para chegar nesse lugar que ele falou, você tem que caminhar 2 quilômetros, ou seja, você leva meia hora para chegar no outro lugar. Aí você tenta lá, também não consegue pegar. Aí você vai para um terceiro lugar, que aí ele já montava um caminho diferente na cabeça dele. Vamos para esse terceiro lugar, que a gente pega uma vanzinha que vai para um outro lugar e de lá a gente pega uma outra. Quando você viu um negócio que era para ser simples e daqui para lá, você ia fazer um puta contorno, caminhar não sei quanto e tava levando 3 horas para você chegar, cara. Cara, não, acho que mais do que uma observação, eu acho que vale a pena dar um guia para o ouvinte sobre como funciona a experiência do Sudão, porque assim, definitivamente o Sudão não é um país para iniciante, porque assim, você não vai encontrar o seu ovo maltine no mercadinho lá, mas assim, para você ficar sem extremos, vá no zoológico, vá no pedalinho. Você cruzar um país entre extremos, isso quer dizer assim, você vai ter perrengue no transporte, você vai ter perrengue na locomoção, vai ter muitas coisas que elas vão surgir do imprevisto, mas com isso você vai descobrir que a vida ela pode ser menos, porque você vai ver todas essas privações e você vai ver que a vida pode ser mais. Os extremos eles vão para todos os lados e acho que é para isso que a gente viaja, para conhecer e descobrir que a vida vai além para bem e para mal. E o Sudão te dá isso. Ô Ricardo, eu vou contratar você pro Mochileiro Sem Pauta. Você fala tão bonito, eu quase me caso com você. Nossa, então, eu já tô ficando apaixonada também. Então, Ricardo é um amor com essa pessoa, esse poder de síntese, essas palavras, essas motivações. Oi. Pra gente fechar esse ponto de transporte, né? Você até comentou, mas vamos falar disso, que é um negócio muito engraçado. Mas que é daquele código que tem dentro do transporte público lá, né, cara? Essa é uma saudade que eu não tenho merda nenhuma, mas vamos falar que é importante. Tá que pariu. Eu acho que nem o cara muito que é... engraçado. Tem um código a ser respeitado no transporte público no geral, né? Eu lembro de 2 específicos, cara. Se você lembrar de algum outro. Mas era, se vamos supor que você tava dentro de uma vanzinha ou de um ônibus, né?
E aí tinha 2 casos, assim, né? Se o ônibus tivesse cobrador e se ele não tivesse o cobrador, né? Se ele não tivesse o cobrador, o cara que pega o dinheiro lá e tal, e aí você quisesse parar, né? Vamos supor que você quer descer na próximo... Não tem ponto, né? Mas vamos supor que você quer descer no próximo parada ali, próximo lugar e tal. Aí você tinha que fazer um sonzinho assim pro motorista, ó. Tipo um soprinho assim. Mas Guardem bem esse guardem sinal. bem, olha a regra. Eu não sei do que vocês estão falando. Mas, se tivesse o cobrador na vanzinha, você estava extremamente proibido de fazer esse som, porque só o cobrador poderia fazer esse som. Então você fazia um estalar de dedo assim, ó. Eu não consigo instalar o dedo, mas você instalava o dedo assim pro cobrador, e aí o cobrador fazia esse som pro motorista. E aí ele parava. Você não podia fazer um som direto, cara. É o som daquela moedinha que o cobrador bate na coluna no Rio de Janeiro. Tem isso pra vocês? Aquele tá. Só o cobrador pode fazer? Então, só que o problema no Sudão, você não sabe, porque geralmente a galera tá de pé, ou tem uma identificação, uma pochete, às vezes não tem. Então você não sabe, às vezes você quer descer, ou porque a gente é estrangeiro, tá ansioso, às vezes o cara não percebeu, você quer. Eu já fiz isso uma vez e um cara meio que olhou torto pra mim. Como assim você tá assumindo minha posição de... É aquele negócio assim, eu fiz uma vez também, cara. Eu tava lá atrás, aí eu. A galera não. Tipo, ficaram puto comigo. O sinal também é antes de entrar na van, né? Porque antes de entrar na van tem o sinal. Você vai para um lugar, a mão é para um lado, você vai para o outro, a mão é para baixo. Depende da direção que você vai, você tem. O que eu lembrei assim, ó, se você vai descer, se é uma mesma avenida, né, longa, e você vai descer nessa mesma avenida, mas lá na frente, alguns quilômetros na frente, você só aponta o dedo para baixo, assim, ó, e aí o cara já entende que você vai descer lá na frente, sabe? Mas tem os códigos com a mão e tal. Eu acho que pro ouvinte que for pro Sudão, vale a pena a experiência de pegar o transporte local e fazer o só pra experiência. Você vê a reação. Você viu o camelo, Ricardo? Cara, mas, porra, eu vejo camelo, mas assim, pra mim, quando você tá na estrada e aparece camelo, quer dizer que você tá fudido. Quer dizer que o deserto entrou na parte mais densa possível, que nada sobrevive além do camelo. Então, assim, eu não tenho uma associação positiva com camelo, ai que bonitinho. É quando eu tô no meio do nada e aparece. Agora, de camelo, cara, eu até falei com o Rafael, foi o único país que me deu agonia de ver, não sei se vocês vão lembrar, daquele camelo que ficava na cidade, vedado, girando em círculos, no raio muito pequeno. Até perguntei pro Rafael o que era aquilo, que é uma das poucas, não sei se o Ricardo viu isso, mas era... O camelo tava moendo alguma coisa, talvez farinha, trigo, eu não sei, mas era agoniante porque o camelo ficava vedado, girando em círculo, naquele sol o dia inteiro praticamente, e a vida dele era aquele espaço, então isso me deixa um pouco triste, mas falando de camelo do lado bom, vai minha experiência, tirando também carne de camelo, né, quem não for vegetariano, acho que vale a pena a experiência de ir no mercado de camelo do Sudão, que é bem diferente do Egito, é muito mais autêntico no sentido, não tem turista, tipo, cara, ali é mercado, mas o mais legal, cara, que eu fui na competição de camelo, que era no interior, que era meio que a pré-seleção pra enviar pra Dubai e Emirados Árabes. Tinha olheiro, cara, era muito doido, tava começando o mercado de corrida de camelo, aí eu conheci um cara que participava disso, ele tinha camelos de corrida, falou, Kainan, quer ir comigo lá, cara? Vai ter a segunda corrida de camelo no Sudão. Mano, é muito... Cara, camelo corre pra um caralho, eu não tinha ideia disso. Camelo quando corre, cara, eu não sei se em comparação com cavalo, mas o cara que vai pro Sudão, gente, tenta ver quando acontece, eu não sei se tem site oficial, mas tenta ver uma corrida de camelo no Sudão. É do caralho, sério. É uma coisa muito bizarra, mano. Prove o leite do camelo também, né? Eles tomam leite de camelo. Não, peraí, o leite da camela, né? Por favor. Ah, pode ser. Depende de qual você quiser, fica à vontade. Camelo? Ai, meu Deus do céu. Não, deve ser uma diferença de sabor aí, né? Cara, mas quase todo o leite que eles colocam no interior, no cafezinho, no chá, é de camelo, praticamente. É de camelar. Ai, tomar no seu... Ai, Ricardo, ai, vai. Desculpa. Tem que xingar você. Mas de camelo, assim, tem isso, eu acho, pra galera, bem rápido, me indica, né? Vai no mercado de camelo, que é próximo de Omdurman, tenta ver a corrida de camelo, que eu acho que é mais legal. Só um parênteses aqui, Kainan. Esteja preparado para demorar 4 horas para chegar nesse mercado de camelo, tá? Que é longe pra um que é verdade. É longe pra um caralho e é de transporte público. Já conectando com distância, vamos motivar a galera, vai. O programa já deu 1h40, a gente tá falando e nem parece que o tempo passa. Ao menos pra mim, né? Não sei se pra galera, mas... Cara, luta núbia. Puta que me pariu, cara. Eu acho que é uma das melhores experiências do Sudão. Rafael foi pra lá. Cara, concordo. Rafael, dou-lhe a palavra, cara. Não vamos contar como chegar... Porra, já falei pra caralho aqui, cara. Tá bom.
Ricardo foi? Ricardo foi pra luta núbia? Não foi? A galera não me aguenta mais, cara. A B foi pra luta núbia? Não foi. Eu fiquei muito. Não, tá bom, posso falar então, cara. Tá, Posso falar, então. você vai falar, mas não precisa falar o tempo que demorou pra chegar, que a gente já falou do transporte. Então vamos direto ao ponto da luta núbia. Mas eu vou fazer só um resumo aqui de o que pra mim foram 3 eventos sociais / culturais do Sudão, que eu acho que é imperdível, que é muito único e que é tipo marca registrada do Sudão, assim, cara. O primeiro deles é o mercado de camelos, que você falou. O segundo deles é o ritual sufista, que acho que a gente ainda vai falar mais aqui. E o terceiro é a luta nuba, cara, que é algo sensacional. É um wrestling, tipo é como se fosse uma luta grego-romana do povo nubo, né, que é o povo que vive nas montanhas, chama uma montanha nuba, uma região no sul do Sudão. E os caras são uns gigantes, cara. Os caras são, assim, muito altos, muito grandes mesmo, e eles têm essa luta característica lá dessa região e tal. E você pode assistir toda sexta-feira em um lugar lá em Khartoum, né, Kainan? É uma PQP. Vai pegar uns 3 transportes locais pra chegar lá. É muito longe. Mas vale muito a pena. Primeiro que você vai lá, já entrando no ponto do Ricardo, né? Por que você iria ver a luta nuba, né? Primeiro, você vai lá, você vai ser o único estrangeiro, com certeza. Então é um negócio que vai estar lotado de gente, lotado, que eles adoram isso, e você vai ser o único estrangeiro. Sendo o único estrangeiro, eles vão te colocar no melhor lugar para você assistir, basicamente quase dentro da arena. Não, é dentro da arena, né? Atrás da grade, dentro da grade. Não, ele vai te colocar ali, no melhor lugar, no melhor. Ele vai tirar quem for preciso ali, dá até dó, e vai te colocar no melhor lugar. Aliás, esse é um ponto. Eu não vi mulher lá, cara. Então... Não pode. O Talal me falou isso. Não é permitido mulher. Eu acho que o Rafael perguntou no host dele e falou que podia. Lembra que eu perguntei? Eu acho que se mulher pode ir. Você conheceu... Peraí, mulher, os meus hosts falaram estrangeiras podem, mas local você não vai ver. Se você é estrangeira, beleza. Porque eu lembro quando o Rafa foi, eu perguntei pro Rafa, falei assim, Rafa, você sabe se mulher pode ir? Aí o Rafa perguntou pro host dele e falou assim, mulher pode ir sim, bem. Só que eu ia fazer, o Talal, eu ia, depois de Port Sudan, eu ia para Kassala e depois eu voltar para Khartoum, né, que era onde eu queria visitar, ver a luta, e que não deu. Mas dando continuidade da luta por QI, primeiro que foi o Rafa falou, é autêntico, tem pouco turista, e a outra é um evento que só acontece uma vez na semana, e o principal, cara, a torcida. Eu nunca vi uma torcida tão contagiante, você se leva... Ó, qual é a melhor parte? Se você vai nessa luta, tem uma coisa que você tem que torcer para acontecer. O Rafa falou, é uma luta grega. Mas o legal é quando o adversário consegue levantar o cara do chão e jogar de novo. Isso é o ápice, é a cereja do bolo. Por quê? O que acontece? Eu não sei quanto eles ganham de dinheiro pra participar. Mas o cara que levanta a pessoa do chão e derruba, pensa assim, não interessa se o cara levanta ou não, mas se ele ganha, a arquibancada dá dinheiro. O pessoal levanta as notas ali e o cara começa a recolher. Mas quando o cara levanta no chão, é dinheiro pra um caralho. E eu, assim, aconteceu uma vez. O Talal tava comigo e falou, Kainan, torça pra que alguém levante alguém do chão e derruba. Porque você vai ver a plateia ao delírio. Aí beleza, não, cara, foi no finalzinho, beleza. Não tem apostas, cara. Não tem apostas. Isso daí que o cara tá falando, não é que o cara ganhou dinheiro de aposta. É a galera dando dinheiro pra ele porque ele lutou bem. Inclusive, eles dão dinheiro pra quem perdeu também. Porque eles consideram que a luta foi muito boa e tal. E aí eles fazem um showzinho, né? Um cara arrecada todo o dinheiro e aí fica jogando no cara, assim, ó. Jogando em cima dele e tal. Assim. Não, e quando esse cara levantou do chão, assim, eu não lembro das notas, tem nota de 20, mas a nota mais cara apareceu no ar, cara. Todo mundo começou a tirar o cenzão que tinha porque o cara levantou. É tipo você ver jogo do clássico São Paulo, quando o cara é o mesmo sentimento, entendeu? Só que ali o dinheiro é honesto no sentido, porra, cara, o cara levantou. E lembrando, os caras não são pequenos pra tirar do chão. Puta que me pariu, os caras são uns trogloditas. Então é tudo isso, cara. É uma coisa autêntica, não é caro, assim, não tem aquela coisa do preço pro turista que pode acontecer, você vai pagar o mesmo preço dos locais. Você vai pagar igual os locais e tal. E um ponto também, a gente fala de luta, né? E assim, não é um negócio violento. Você assistindo, você não vai ver os caras ali sangrando, se machucando, aquela pancadaria e tal. É um negócio bem técnico, sabe? É um negócio, tipo, eles ficam o tempo todo assim, meio que assim, é como se fosse uma luta grego-romana mesmo. Você não vai ver ninguém se machucando, sabe? Tem essa hora que o cara vai levantar e jogar o outro e tal, mas... Não, eu tenho lá, tem tudo lá nos meus stories também lá mostrando, dia que eu fui, quem tiver curiosidade pode assistir lá, inclusive eu explico um pouco das regras lá também, tem assim como o código do transporte público, tem assim umas regras um código também bem legal assim da luta nuba, então vê lá nos stories que tá explicando melhor.
Vou fazer agora o bloquinho dicas úteis, tá? Bem infantil mesmo, pra ser bem rapidinho pra galera, coisas básicas pra o cara pesquisar mais profundo na internet. Primeiro, muito obrigado por o Ricardo ter se fudido e não sacar dinheiro e me falar antecipadamente, porque senão eu também estaria fudido. Não, eu fui o primeiro que se fudeu por todos, né? Que eu avisei pro próximo, né? Cara. Não, porque assim, pra o ouvinte entender, eu comecei a falar com o Ricardo na internet, ele falou, Kainan, não dá pra sacar. Falei, porra, obrigado, cara, eu não tinha lido isso na internet, não tinha encontrado. Aí falei pro Rafael, que o Rafael deve ter falado, então assim, efeito cascata. Então, primeira coisa, provavelmente não dá pra sacar dinheiro no país, se prepare pra isso. É tipo Irã, né, não dá pra sacar. Não dá para usar cartão de débito, não tem Isso, Western Union, exatamente. esquece. É levar dinheiro e trocar lá, é isso. Segunda coisa, quando você for trocar dinheiro, existe o mercado paralelo e o mercado oficial. Não vá no mercado oficial, vá no mercado paralelo, porque a diferença é gritante. E tem outro ponto, notas pequenas são dificilmente aceitas, eu me fudi por isso. Então assim, dólar, 50 ou 100, 20, 10, cara, assim, você pode até conseguir, mas a taxa vai diminuir muito, foi o que aconteceu comigo. Agora, cara, eu vou entrar num momento polêmico, não sei se eu... Visto, cara. Não sei se o Ricardo teve esse problema de interpretação, porque, cara, foi uma aventura. Vou até pegar o visto aqui daqui a pouco, mas você lembra da questão, assim, o visto é válido a partir da entrada? Tem muito questionamento na internet sobre isso. Porque, ó, vou até pegar aqui. O do Sudão é a partir da entrada, o da Etiópia que não. Então, mas tem muita gente que não acredita que é a partir da entrada. O pessoal acha que é a partir do que conta. E eu falo, cara, não, no visto tá escrito. O visto começa... Então, mas não é que o pessoal acredita, foi o que me falaram na embaixada do Egito, né? Que era a partir da emissão. Eu tirei na Etiópia e falaram, você tem 30 dias, você tem esse período para entrar, para ir para o Sudão. A partir do momento que você entra, você carimba, tá valendo. Então, mas isso aí dá muita gente na internet tem dupla interpretação. Tanto que, assim, uma dica que eu dou para você não ter essa dúvida é o seguinte, se você tira o visto e a pessoa carimba, aí começou a contar, que é o caso quando você pega na Etiópia, no Quênia. Ele carimbou, tipo assim, é só entrada aqui. Quando você tira o visto do Sudão, ele só te dá o adesivo, ninguém dá um carimbo de entrada. Então, assim, é uma maneira de você ter certeza. Assim, resumo final, vai tirar o visto do Sudão, gente, entenda que assim, você tem 2 meses ou 1 mês pra entrar no país e de lá começa a contar 2 ou 3 meses, porque tipo, meu visto era válido até o dia 16, entrei no dia 16, aí a pessoa falou, não, Kainan, você perdeu seu visto. Eu falei, não, gente, começou a contar daquele dia. Sabe o que é importante sobre o visto do Sudão? Que é caro pra caralho, velho. É o visto mais caro que eu já tirei na minha vida, velho. $150. Se você tirar no Egito, $150 o visto. Mas o visto do Sudão é um exemplo claro que o preço varia muito. O Ricardo, quando me deu a dica, eu peguei no Quênia. Eu paguei $45 para 2 meses e tirei no dia seguinte. Assim, a diferença muda. No Egito, acho que agora é $150 também. Então, assim, dependendo no Brasil, não sei quanto deve ser tirar no Brasil, mas oscila muito, cara. Então, assim, por isso que é bom você pesquisar. Foram $60 um mês. Você tirou onde, UB? Na Etiópia. Ricardo, você pagou quanto, Ricardo? Eu tirei em Hades também, foi $60, sim. Ou seja, Quênia é o mais barato, $40, que dá uma boa O melhor diferença, porra. Sim. No Egito é 150, 60 dias. Outra coisa bem rápida, falando bem brevemente, quando você entra no Sudão, gente, se atentar também ao visto do registro. É um tipo, pra validar o teu visto, tá? Só existe isso lá, nunca vi outro país que faz isso. Geralmente as pessoas não falam na fronteira. Às vezes não falam também como, entre aspas, um golpe, né? Ah, você não pagou o visto? Porque na fronteira o cara falou, cadê seu visto de registro? Você pode fazer aqui. Beleza, então saiba disso. Sobre o registro, Kainan, eu acho que assim, é muito normal, galera, principalmente para quem cruza a fronteira de terra, né? Achar que estão te dando volta para te pagar uma nova coisa, e sim, paga sim, e se você não pagar, você tá fudido. Isso quer dizer que você vai ter um período X, acho que são poucos dias, menos de uma semana para fazer em Khartoum, e em Khartoum ninguém fala inglês, vai ser tudo em árabe, e você precisa de um sudanês com você para se responsabilizar por você deixando a cópia do documento. Então assim, é um entrave burocrático muito grande se você não fizer isso. Faz, ponto. E cópia do documento era uma coisa que sempre me pediam lá, nas estradas, quando até uma vez que o ônibus parou, que eu estava de Dongola para Porto Sudão, a polícia me pediu cópia do meu passaporte. Então eu já andava com um monte de cópia do meu passaporte dentro da minha mochila, porque tinha que ficar distribuindo geral lá, né? Não é obrigatório, mas se não tiver, ele vai ter que pegar seu passaporte, fazer anotação manualmente. Então você dá o papel, pronto, entendeu? Já acelera o processo. Cara, aconteceu comigo... Nossa, a primeira vez que eu vou confirmar isso, para ver se aconteceu com você, B. Quando eu cheguei em Porto Sudão, aconteceu uma coisa meio estranha, cara. A hora que o ônibus parou, vieram 2 caras, assim, do meu lado, falaram que eram policiais. Comigo também. Meu, foi muito estranho, porque eles falaram que eram policiais, só que eles não estavam vestidos como policiais. Aí eles falaram que eu tinha que fazer um registro lá, porque eu tava chegando em Porto Sudão, porque era outra região, etc, tal.
eu fiquei mega cabreiro, eu não queria ir sozinho com os caras, tá? Aí eles perceberam que eu fiquei cabreiro, e aí eles começaram a falar, não, cara, a gente é policial, etc, é sério, é ali, ó, vai lá, tal. Cara, eu não queria ir. Aí eles gostavam assim, velho, você tem que ir, se você não for, você vai entrar direto nesse ônibus e você vai voltar pra onde você veio, não sei o quê. E aí eu fui lá, aí dessa vez eles me pediram uma cópia do meu documento, eu assinei um negócio também, e eles falaram que era um registro que todo estrangeiro tinha que fazer, porque estava mudando de uma província para outra, cara. Exatamente. Comigo também aconteceu numa casinha bem em frente da rodoviária deles, né? Tem uma casinha, né? E assim, tudo que o cara tá falando, mas você não tá entendendo, porque eles também não falam inglês, não falavam nada. Então, supostamente, tem que ir ligando pontos se isso acontecer. E até eu falei, quando o meu host me pegou, eu falei assim, pô, rolou não sei o que aqui, o cara pediu, mas aí ela anotou, pegou meu passaporte, né? E quando alguém tira o passaporte da sua mão, né, quando você está viajando, você fica todo, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus, o que você vai fazer com esse documento? Preciso disso para viajar, né? E aí ele anotou tudinho lá. Aconteceu comigo também, Rafa. Comigo também aconteceu isso, mas não em Porto Sudão. Eu fui em 2 albergues e o cara falou, você precisa ir lá na central policial para fazer o registro. Daí eu falei, caramba, como assim? Tem que ir numa cidade pequenininha. Daí a gente achou que era making golpe, mas no final, não. Tipo, o dono do albergue falou, vai lá, daí o policial fez. Acho que é uma questão que nem faz no Egito, no Marrocos, questão de segurança com o turista. Aliás, esse é um ponto para falar, cara. Desculpa interromper, mas no Sudão não tem golpe, gente. Não tem golpe. Eu não presenciei nenhum golpe, cara. Eu fiquei lá em um mês e não teve nenhuma tentativa de me darem nenhum golpe, cara. Eu tava vindo do Egito, né? E o Egito, tipo, cara, sério, tentam te dar golpe todo dia, principalmente nas cidades mais turísticas, assim, a todo momento, né, cara? Luxor, por exemplo, é um inferno. E aí eu já tinha vindo com aquela cabeça do tipo, porra, mano, achando que todo mundo vai querer te dar golpe e tal, e no Sudão não tinha nada, cara. Eu já passei por 2 golpes, mas... Então, Sudão, eu acho muito delicado qualquer tipo de generalização para temas delicados. Se você falar que não tem em um lugar, pode dizer que vai ter menos, as chances são menores. É lógico. Assim como é muito delicado falar que no Egito só tem golpe. Peraí, não. Não, tem muito. Tem muita tentativa. Eu tive experiências ótimas no Egito, mas em Luxor, por exemplo, é um inferno, cara. A fama do Egito não é tão boa, não. Ricardo, Luxor, o pessoal cobra mais na água, cara, que é um item essencial. É um inferno, né? Pô. Depois que eu tava lá um tempo que eu sabia o preço das coisas, eu já chegava falando o preço, porque eu sabia que o cara queria me cobrar mais, cara. Eu não estou dizendo que não exista em um lugar ou que só exista em outro, mas eu só acho que a gente não pode cair nessa questão delicada de julgar uma experiência pessoal todo. Não é generalização, tô falando da minha experiência e eu não passei por um golpe, nem vi ninguém falando de golpe no Sudão, cara. Assim, comparado com o Egito, praticamente eu não achei que tem golpe. Eu tive 2, mas não vou falar porque foi tão irrelevante que mais não cair num golpe, eu acho que não vale a pena falar, discorrer. Mas assim, você tem que ficar menos preocupado com Mas é que tu tem cara de idiota, Kainan, então é muito fácil. Você olha ali, você se sente impelido. É fácil. Por que eu chamo o Ricardo para esse programa? Quem convidou? Quem convidou? Eu acho que hoje é a tacada final. Assim, eu vou encontrar outro professor. Não é um problema, entendeu? Gente, ouvintes, vaga de candidato para professor de história e poder de síntese aí, tá? Aberto as vagas, tá bom? Obrigado, Ricardo, pela participação. Agora sim, deu 2 horas de gravação, vamos acelerar, só tem mais 2 tópicos, 3 rapidinho, vai, senão vai ficar muito tempo. Já que vocês falaram do Porto Sudão, vocês querem discorrer a diferença aqui é o que é o Porto Sudão, o que tem lá, para os ouvintes. Cara, que você fala em Sudão, você pensa primeiro em pirâmide e deserto, né? Você não imagina que Porto Sudão tem águas maravilhosas. Então, Bey e Rafael, é com vocês. Rafa mergulhou, eu não tive essa oportunidade, porque eu ia ficar poucos dias, eu queria ter visitado o Farol lá, mas eles estavam pedindo $80, o preço que eu consegui mais barato para ir para lá, e acabei desistindo, falei, não vou, e depois fechou tudo. Mas tive a oportunidade de meus amigos lá conseguiram um barquinho de um pescador, e a gente deu um puta de um rolê lá, praia, a gente viu tartaruga, viu um monte de peixe maravilhoso, e foi incrível, acabei nadando lá no Mar Vermelho. Agora, Rafa já foi mais a fundo, né, Rafa? Eu acho que assim, Porto Sudão, toda essa região da costa leste e também a parte sudeste, assim, do Egito, né, ali próximo da fronteira com Eritreia e Etiópia, você tem uma etnia diferente. Ali a galera já não é mais núbia,
ele é uma etnia que chama Albija. Então tem realmente uma diferença étnica e também assim, diferenças culturais, assim, você encontra outras coisas vendendo assim nas ruas, tal. Aí conforme você vai indo para o sul tem mais mistura, né, com Etiópia, com Eritreia, inclusive tribos que são a mesma assim nos 3 países, tal, né? E o outro ponto é esse lance do mergulho, né? Muita gente não sabe, mas Porto Sudão tem um mergulho muito legal, sabe? Um mergulho muito foda assim no Mar Vermelho, sabe? Em comparação com no Egito tem também, né? Lá na parte ali de Eilat, lá em Israel tem também tal, mas o do Sudão é menos conhecido, é um negócio bem natural, assim, bem selvagem ainda, né? O problema, que é também o ponto bom, é assim, é muito inexplorado. Então deve ter uma operadora de mergulho fazendo mergulho lá em Porto Sudão e tal. Então você vai estar mergulhando praticamente sozinho, num lugar bem selvagem, tem muita vida, muitos animais, é famoso por ter muitos tubarões, principalmente tubarões martelos e tal, né? O problema é que vai ser caro, justamente porque não tem ninguém. Então, o que é um ponto bom é também um ponto ruim, entendeu? Por exemplo, eu fui para Porto Sudão, um dos principais motivos foi para mergulhar, né? E eu fiquei 5 dias esperando ter um outro turista para fazer o mergulho comigo e ninguém apareceu, cara. E aí eu fui fazer sozinho e acabou sendo um valor, tipo, muito alto para padrões do Sudão, assim, muito alto mesmo. Só que é um valor que se você está num grupo de 5, 6 pessoas, aí vai sair um valor bem mais tranquilo, entendeu? Mas eu fui fazer o mergulho sozinho. Uma dúvida, quando você fala do mergulho em comparação com Israel, da Dahab, que é no Egito, o que tem uma diferença geográfica na estrutura das águas? É a mesma coisa? É mais lindo? Porque Dahab é uma referência no Egito para mergulho. Dahab me frustrou, cara, como mergulho, pra falar a verdade. Eu dou uma nota 6, assim, pro mergulho de Dahab, cara. Mas, peraí, em que sentido? Eu não tô entrando aqui no mérito das pessoas, eu tô falando mais na questão visual das águas. Sim, a geografia. Da experiência de mergulho, é. Caramba, então, Sudão disparado. Não, ó, talvez eu exagerei. Eu dou assim, ó, nota 6 eu dou pro mergulho de Israel, também no Mar Vermelho. Nota 7 pro de Dahab e o de Sudão bem melhor, sabe? Sei lá, Caraca, tipo 9. Vai. Mas o que faz do Sudão? É a cor da água? É que isso é uma experiência que varia muito de pessoa para pessoa, né? Eu, por exemplo, eu gosto de ver mais vida, né? Eu gosto de ver mais animais e tal. E o Sudão é o que você vai ter oportunidade de ver cardumes imensos, você vai ter oportunidade de ver tubarões, você tem muito mais diversidade de vida aquática. Mas, assim, agora de beleza, de corais, etc., é meio que parecido, assim, que você vai ver em Sudão, que você vai ver em Dahab, sabe? Do ponto de vista de paisagem subaquática e tal, né? Mas você vai fazer, por exemplo, os mergulhos no Sudão, eles são muito mais profundos. Então, eu atingi quase 50 metros de profundidade num mergulho lá, entendeu? Coisa que eu nunca tinha feito na vida. E a visibilidade é excelente. Uma curiosidade, os mergulhadores, a equipe de instrução, são de lá ou é de uma empresa estrangeira? Não, eles eram de lá. Você conheceu até, né, B? O Mustafa? Conheci o Mustafa. São de lá, cara. Esse cara tinha o primeiro operador de mergulho do Sudão. Eu acho legal abordar sobre esse tópico, porque quebra um pouco o estereótipo na mídia, né? Do Sudão ser só deserto. Imaginar que tem águas maravilhosas. Tubarão martelo, cara. Porra, quando você falou isso, eu juro que eu não imaginava isso. Infelizmente eu não vi, cara, tubarão martelo. Eu vi outros tubarões, eu vi galha negra, galha branca, mas não cheguei a ver cardumes, assim, né? Depende da época do ano, depende do horário, etc. Mas só pra ter uma ideia, tem mergulhos caríssimos que fazem ali nas águas do Sudão, tá? De empresas estrangeiras, empresas europeias, que tem barcos que ficam ali no Mar Vermelho, e aí eles fazem aqueles live aboard, né? De você ficar no barco 4, 5 dias. E aí sim você vai ter experiências muito boas, assim, vendo tubarão, vendo os cardumes e tal, porque você faz o mergulho nos horários certos, né? Porque para sair ali da costa de Porto Sudão até chegar no ponto de mergulhar, assim, é umas 2, 3 horas navegando. Por isso que é muito caro, entendeu? Você vai ter que ter Eu sozinho, eu tive que pagar o barco, pagar o comandante, pagar o instrutor, pagar os equipamentos, pagar tudo, eu tava sozinho, entendeu? Ricardo, agora realmente você tá falando um pouco, vai. Tô até com dó de você, vai. Eu sei que eu não... tô de ouvinte aqui. Ele tá ficando tristinho, você viu que ele começou a baixar a cabeça. Não, ele tá triste porque ele percebeu que foi uma merda de bike e não vê pirâmide, não vê mar, né? Tô brincando.
Não, deve ter sido experiência louca. Eu tenho uma defesa final sobre o meu modelo de viagem. Espera o final. Não, eu tenho uma curiosidade, Ricardo, como que era... como que a galera via você viajando na bike de bambu lá no Sudão, especificamente? Peraí, eu lembrei de uma coisa que eu tinha que comentar. Eu vou complementar a sua pergunta. Aí o Ricardo vai puxar essa. Cara, eu, Kainan, fui acho que 4 meses ou 3 meses depois do Ricardo, no Sudão. E assim, gente, só pra dar um contexto, Sudão, quando você pega transporte local de cidade até o norte, do Egito pro sul ou do sul pro norte, não tem como você fugir da rota, é margiando sempre o Nilo. E cara, aconteceu acho que umas 10, 12 vezes na van lá, né, a pessoa pergunta, where you come from? Brasil. Brasil, bambu, bike, Ricardo. Cara, 10 ou 12 vezes isso. Eu falava, cara, beleza, eu sei que Sudão é um país grande, mas 10, 12 vezes o cara falar Ricardo, bike de bambu, em van não pode ser. Daí eu mandei mensagem e falei, Ricardo, tu tá famoso aqui, cara. Por que as pessoas falam Brasil, a pessoa fala, Ricardo, bambu, bike? Aí, assim, Ricardo é um cara famoso no Sudão. E, assim, vou deixar agora explicar o que aconteceu junto com a pergunta do Rafael. A voz é toda sua. Você não tá entendendo, cara. Eu dava autógrafo no Sudão. A polícia parava para como pediam, por exemplo, o passaporte para vocês, e aí quando viam o meu nome, viam a bicicleta, eles fechavam o meu passaporte e tiravam um selfie comigo. Eu tenho selfie no Sudão inteiro, porque rolou o seguinte, eu fui entrevistado, foi uma entrevista até bem longa, no maior programa que eles têm, como se eu tivesse tido uma entrevista de 20 minutos no Jornal Nacional, entendeu? Com o William Bonner deles lá me entrevistando, entendeu? Assim, depois disso, eu fui assistido por toda a comunidade sudanesa, cara. Que louco. Você quer contar um pouco dessa história? Eu acho que é divertida, é leve. Como é que chegou? Como é que você apareceu na TV? Cara, assim, pensa na estrutura do Sudão. Qual foi o caminho da pedra pra chegar nesse canal de TV? O seu host era tipo o Mohamed Dabé também? Era do exército? O tio tinha... Talvez o pai dele era dono da emissora? Não, cara, as coisas meio que foram se conectando aos poucos, assim, porque eu conheci um pessoal no primeiro vilarejo e aí foram falando, e aí esse burburinho foi aumentando, e quando eu cheguei em Khartoum, já tinham falado que tinha um cara viajando com uma bicicleta de bambu, e aí depois o meu host em Khartoum, ele entrou em contato, ele ligou para a emissora para perguntar se queriam me entrevistar, e aí eles perguntaram, o cara da bicicleta de bambu? Nossa, manda ele pra cá. E aí no dia seguinte eu ganhei cachê. Ah, não. Caraca. Você ganhou, cara. E você não tá entendendo. E aí, como, claro, obviamente era tudo em árabe, o cara, o meu host que ficou como tradutor, ele ficou famoso também. Cara... Caramba. E aí eu acho que você responde a pergunta do Rafael, né? A bike de bambu, o quanto interferiu na percepção das pessoas sobre você? Porque eu acredito que se fosse uma bike de alumínio, titânio, talvez você não apareceria na TV. Mas um ciclista, dos mesmo assim, poucos. Então, assim, junto com a pergunta, qual é a relação da bike de bambu no Sudão e o quanto isso interferiu ela com as pessoas? E vice-versa. É que quando uma pessoa de fora ela pode criar distância, a bike de bambu ela cria curiosidade e ela aproxima pessoas. Então, isso gerou um furdúncio e você não tem muita gente cruzando o Saara no verão. Então, você tem um desgraçado do Brasil cruzando o Saara no verão com uma bicicleta de bambu. Foi o combo. Ai, caralho, sensacional. Seguinte, para encerrar então, eu vou deixar à vontade seu Ricardo e Rafael, caso eles queiram, fazer um discurso belo. Eu quero ver poder de síntese agora que vai, quem sabe faz ao vivo. Ricardo, por favor, meu querido, o programa agora é todo seu. Já que você é um ex-podcaster, né? Então dá um gostinho de nostalgia para você. Tipo ex-BBB. Não, Kainan, tem uma coisa que eu fui escrevendo aqui, conforme a gente estava conversando, né, que perguntaram assim, caramba, como assim você não visitou nada no Sudão? E eu não pude participar de muitas dessas coisas que vocês participaram, e eu acho que isso é uma grande coisa que o Sudão te dá, que é essa ressignificação do nada, aonde você vê nada, quando você imerge nele, você descobre que ali tem camada. Quando você está num deserto, e naquele deserto só tem areia, você descobre que assim como um esquimó só vê branco na
na neve, você descobre que o marrom tem camadas. A areia, às vezes, ela fica mais densa e se você cavar, ali tem água. A areia, às vezes, ela fica mais densa a ponto de enrijecer e aquilo vira uma montanha. E as montanhas do deserto, elas são areias que petrificaram. Elas têm a mesma estrutura, sabe? E você, às vezes, tem o acesso de encontrar um cara no meio desse nada que é um pastor de ovelha. Sabe, é lindo. E às vezes você tem a oportunidade de comer um sanduíche que te dão e tem, sei lá, um molho de amendoim, que é uma festa no teu paladar e você não sabe de onde aquilo veio, sabe? O nada, ele te dá uma quantidade de detalhes muito grande. E para mim, como sociólogo, Kainan, eu acho que o Sudão ele te dá a oportunidade de conhecer a bondade por si só, a bondade por si mesma, porque é assim que as coisas são e é assim que a vida é. Sabe, para mim como sociólogo, resgatar a fé na humanidade a partir das pessoas do Sudão, isso é impagável. A melhor coisa que o Sudão tem é um sudanês. E você viajar para o Sudão, por mais que vá acontecer uma série de perrengue, por mais que vá ser extremamente difícil e vá ser extremo, o Sudão é um salto de fé. É mesmo aquela coisa do Indiana Jones mesmo, sabe? Aquela cena que ele dá um salto no abismo e tem uma ponte transparente, assim. É um abismo que você dá um passo tranquilo e nada vai acontecer com você. É um salto de fé que as pessoas fazem essa ponte por você. O Sudão é mágico de maneira profunda, cara. Eu nem vou fazer piada, vou manter a seriedade porque é bonito, de verdade. Não vou nem fazer piada em cima dessa frase sua. Você vê o quanto eu tô sério, cara, sério. Eu falo, você tem um poder de palavra muito bonito aí, cara. Sério mesmo, você faz... Chorou. Chorei por dentro. Tá coçando esse coração peludo. Rafael, quer fazer algum comentário depois desse momento maravilhoso? Não, cara, só tenho que concordar, né? Concordo 110% aí com o que o Ricardo falou. Tanto que quando eu recebia essas perguntas, né, quando eu estava viajando lá para o Sudão, e minha preocupação era sempre tentar mostrar mais esse lado, né, de como as coisas aconteciam naturalmente, como você sentia a bondade das pessoas, assim, nas ações do cotidiano, nas ações do dia a dia. Aqui a gente nem conseguiu abordar, né, mas a gente já gravou mais de 2 horas, mas daria para ficar falando 4, 5 horas aqui sobre episódios que aconteceram no Sudão, e eu tenho certeza que a gente ia compartilhar dos mesmos tipos de bondades, os mesmos tipos de episódios, né? Tipo, convites para dormir na casa das pessoas, convites para ir em casamento, convites para refeições e chás o tempo todo, que era o que eu tentava mostrar, sabe? Era o que eu tentava mostrar, que era quebrar esse paradigma, quebrar um estereótipo que muitas vezes a gente forma na nossa cabeça por causa das coisas que vêm pela mídia, né, pela falta de informação também, né, então e é exatamente isso daí que o Ricardo falou, entendeu? O que eu sentia era que as pessoas tinham uma bondade mesmo, tinha um altruísmo muito grande e tinha muita alegria de você estar no país delas e queria te dar a melhor experiência, o melhor tudo, cara. O melhor que eles têm a oferecer, eles estavam preocupados em te dar. Não importa se tem ponto turístico, não importa o que tem para fazer, é isso daí que vai te dar a melhor experiência no Sudão e muitos outros países. E era isso que me motivava a viajar, acho que assim como para vocês também, né, cara? Então acho que é a primeira vez que eu vou encerrar esse programa muito sério, né? Vou deixar aí pros ouvintes um momento lindo. Ó, então é isso, gente. Desce a trilha música sudanesa aí e vamos pro Jabá. Seguinte, momento Jabá melancólico, né? Já que tem que condizer com o encerramento. E só um adendo, gente, a Bia, ela teve que sair no finalzinho do programa, por isso que ela não fez a ressalva final. Então, só pra não falar, cadê a Bia? Cadê ela falou? Então, só esse recadinho breve. Então, pra começar o Jabá, vou começar pelo Ricardo. Ele é o que? Um ex-podcast, mas ainda tá lá algumas coisinhas, né? Então, Ricardo, onde é que as pessoas te encontram? Cara, eu acho que as pessoas vão me encontrar e a melhor recomendação é: não interaja, não escreva, e se você escrever, eu não vou responder porque eu não tô lá. Eu tô no momento de desintoxicação de mídia social, porque por muitos anos, então essa é a parte boa, vocês vão encontrar muito conteúdo, e modéstia à parte mesmo, ele é de muita qualidade, sabe? O que você encontrar por Bambu Trip, com 2 Os,
você vai encontrar canal no YouTube, você vai encontrar artigos no Medium, você vai encontrar Instagram, você vai encontrar os meus episódios de podcast na saudosa época em que eu o fazia, né? Mas agora eu tô seguindo a vida física além da vida web, e é a primeira oportunidade que eu tenho de fazer isso depois de muitos anos, de cuidar da minha esposa, da minha alimentação, do meu corpo, da minha leitura, das músicas. É uma oportunidade do cacete. Então, assim, escreve, você vai encontrar lá, e se você escrever, eu não vou responder. Não é porque eu não tô nem aí pra você, é porque eu não tô nem aí pra ninguém mesmo. O ouvinte fala comigo, eu falo pra você. Aliás, eu acho que vai mais aparecer aqui em qualquer outro lugar, né? Bem provável. Ser mais fácil encontrar, encontro eu no episódio da Etiópia. Enfim, falou demais, cara. Você fez quase um depoimento ao vivo aqui, mas tudo bem, vai. Tudo bem, você tem total liberdade. Tem muito amor aqui. Agora, Rafael, vai que é tua, meu rapaz. Ó, o Kainan conseguiu juntar duas peças aqui, né, cara? Porque eu tô nesse mesmo call do Ricardo aí, eu abandonei bastante, assim, as redes sociais, não é o meu foco agora, mas também se você visitar lá Viagem com Intensidade, você vai achar todo o registro dos 2 anos de viagem que eu fiz, vai encontrar tudo detalhado lá sobre o Sudão também, todas essas paradas que a gente comentou e tal, e eu espero que vão lá, se vocês encontrar detalhes de tudo que a gente abordou aqui, mas assim, se deixarem mensagens, etc, também pode ser que eu demore um pouco para responder, porque eu não estou tão ativo agora, e é isso aí, mas vale a pena ver do mesmo jeito. Temos o cinturão do pior jabá do mochileiro sem pau. Não, tá vendendo alguma coisa? Não. Quer te encontrar? Não. Não, mas eu quero fazer uma ressalva, cara, pra mostrar o que é mais importante é o conteúdo que vocês têm do que a presença nas redes sociais. Porque a B, ela nem tem jabá, ela até falou assim, gente, eu não tenho jabá, eu não tenho rede social. Ela não está na internet. Ricardo tá desaparecido. Rafael também, ou seja, não é querer audiência. Então, assim, é só uma prova pros ouvintes achar que as pessoas que estão aqui têm que ter audiência. Tem porra nenhuma. Eu chamei a galera bancada inteira e ninguém tá na internet postando Instagram. É, compartilhar então, assim, as coisas com vocês mesmo, principalmente mostrar o lado bom desses países aí que a galera não liga muito, e é isso, cara. Eu tô aqui por respeito ao teu pai, que eu considero muito. Ah, vai se fuder, Ricardo. Vai tomar... Acabou. O dia... Não, vai acabar assim esse programa e vai te ferrar, Ricardo. Desce a trilha. Senhor, viu? Então encerra assim, um beijo e vai se ferrar, Ricardo. Vai, cara.